203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica 234, no Jardim Garcia e Rua Ricardo Moro 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e mega sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8 da noite, mais 32 minutos. Claudinei Cossi. Oito da noite, mais 32 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite a você, ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva está no ar aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Hoje com as emoções do Campeonato Paulista Série A1. Hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, quinta rodada, Série A1, Campeonato Paulista, às 21h30 na Seção Coruja, tem Ferroviária de Araraquara e Ponte Preta. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, também no Rádiosnet, Tudo Rádios, CX Rádios, Rádios.com, não vai perder um só lance, com a narração dele, Carlos Corsato, os comentários de Frank Francisco, as reportagens de Anderson Grigoletto, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. A coordenação de esportes aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor da Macaca, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior.
Por aqui nós falamos sempre em nome de BetChamps. Venha jogar na BetChamps. Acesse o site e utilize o voucher de R$20 gratuito para a sua primeira aposta. É o voucher Futebol Interior. Falamos para a Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br e conheça todos os produtos da Prone e também os pontos de vendas. Com a gente também Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente também Shimozono Mega Sorte Loterias, do meu amigo Yutaka Shimozono. Mega sorte para você no Jardim Garcia, no Jardim Nova Europa e também no Jardim Campos Elíseos. Com a gente Pizza do Dadá, peça pelo delivery, uma explosão de sabores. 3744-2121. Falamos também para Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Com a gente também Store Colchões e Futebol Interior, o site da informação esportiva. Oito horas mais 34 minutos e a partir de agora eu vou girar os primeiros e os iniciais destaques aqui na nossa jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada aqui nos canais Futebol Interior. E eu começo com o destaque dela, a negra, a neguinha, a preta, a pretinha, a Ponte Preta, a macaquinha mais querida do Brasil. Ponte Preta, desbravado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Quem disse isso um dia foi o saudoso companheiro Renato Silva, que escreveu a letra e a música do hino da macaca. E ele está aqui no ar para você, torcedor. Sobe o som, Felipe Marques. É isso, macaca pra cima da Ferrinha hoje em busca de uma vitória no Campeonato Paulista da Série 1. Agora sim, chegando o primeiro destaque da macaca, o primeiro destaque da Ponte na voz dele. Anderson Grigoleto. Olá, Anderson, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Diz aí, o primeiro da macaca, hein, Anderson? Boa noite, Ney, boa noite a todos os amigos aqui dos canais Futebol Interior e a você que vai curtir essa jornada junto conosco aí nos canais Futebol Interior, né? A Ponte Preta ainda não engrenou no campeonato, vem de uma derrota para o São Bernardo, está na lanterna do seu grupo e tenta a reabilitação jogando fora de casa contra a Ferroviária. Alguns desfalques já certos. Por exemplo, o atleta Luiz Fernando sofreu uma fratura, tá fora, né? Igor Formiga foi diagnosticado com Covid, tá fora também. E o Bruno Sanches, ou melhor, o Fábio Sanches, ele com sintomas gripais, deu negativo, mas provavelmente não estará no time titular, que daqui a pouquinho a gente escala para vocês. Legal, tá aí o primeiro destaque da preta pretinha da macaca alvinegra campineira. Já já o Anderson vem já trazendo o time da Ponte, muitas baixas aí no time da macaca. E você ligado com a gente aqui pode e deve participar aqui no nosso WhatsApp 19989 3526, através da nossa live no Facebook e também através dos nossos dois canais no YouTube, o Futebol Interior e também o Futebol FI. Fique à vontade, mande a sua mensagem, mande o seu placar, a sua participação com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E o destaque da Ferrinha, hein, Anderson, diz aí. O time do técnico Elano está na vice-liderança do Grupo C e tenta manter essa posição, né? Fazendo valer o mando de campo hoje, jogando lá na Fonte Luminosa. 23 jogos de invencibilidade tem a Ferrinha, contando desde o Brasileiro da Série D, o Ney. O time vem forte para enfrentar a macaquinha, viu? Tá aí então o destaque da equipe da Ferroviária. Vamos saber agora o destaque dele, escalado para comentar o jogo
Ferroviária e Ponte Preta. Ele já está por aqui. Frank Francisco. Olá, Frank, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para Ferroviária e Ponte Preta, Frank. Diz aí. Boa noite, Ney. Boa noite, galera ponte pretana. Ney, bastante mudanças na ponte hoje, né? Eu quero acreditar que o nosso treinador hoje está entrando com quem está em condições, né? Melhores condições físicas aí. A expectativa é boa, Ney. A Ferroviária tem uma bela equipe e vamos torcer para o Macaco encaixar, né? Vamos ver o que vai dar. Mas a expectativa minha hoje particular, tá, galera? É eu, Frank, que tá falando. 1-0 para Macaco. Tá aí, Frank Francisco, já dando o seu placar. 1-0 para Ponte Preta. É a expectativa do comentarista Frank Francisco. E ele vai transmitir o jogo aqui. Todas as emoções para Ferroviária e Ponte Preta. Pode existir um pontepretano igual a ele, mas mais que ele, não. Ele é Carlos Corsato. Olá, Corsato, boa noite, seja muito bem-vindo. O seu destaque, a sua expectativa para Ferroviária e Ponte. Diz aí, Corsato. Grande abraço, Claudinei Corsi. Boa noite para você, boa noite para o torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Boa noite para você que nos vê. Um dia eu chego lá com a categoria de Claudinei Corsi, olhando para a câmera. Pode acontecer o que você pode colocar 55 pizzas cheirando, mas cheirando gostoso aqui. Ele não tira o olho da câmera. Eu quero fazer a mesma coisa. Um dia eu aprendo. Ney, a Ponte Preta é um time totalmente modificado, hein? Daquele time que, aliás, jogou bolinha de gude contra o São Bernardo, né? O Fábio Sanches não vai jogar, com sintomas gripais, está fora. Tô pra dizer, viu, ô Ney, que tem um ditado antigo que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Também tô otimista, acho que a Ponte vence hoje. Tá aí então, Carlos Corsato também otimista, esperando um resultado positivo da Ponte Preta. O jogo começa às 9h30 da noite, a bola rola 21h30 na Bela Arena Fonte Luminosa em Araraquara. É a Ponte pra cima da Ferrinha, buscando 3 pontos importantes que seriam na tábua de classificação. Daqui a pouco a gente vai conferir aqui para a Ponte Preta. Agora, em Campinas, 8 da noite, mais 40 minutos, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior, especialmente para você ligado com a gente através do nosso canal de áudio, através do nosso Facebook e através dos nossos 2 canais no YouTube, o Futebol FI e o Futebol Interior. E lembrando que daqui a pouquinho, começando o jogo, também estaremos transmitindo no nosso canal do Instagram do Futebol Interior, que tem nada mais, nada menos que 190 mil inscritos. Portanto, hoje também uma nova experiência aqui da jornada esportiva, só com bola rolando no Instagram. A gente vai avisar aqui, tá certo? 8 da noite, mais 41 minutos, rápido intervalo e a jornada esportiva volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 8h46, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, especialmente para você que está ligado com a gente também através do Rádiosnet, tudo Rádios, CX Rádio e Rádios.com. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e certamente para você também que está nos ouvindo aí através de várias emissoras que retransmitem aí o som da rádio dos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo, né? Muito embora a gente às vezes não tenha conhecimento de todo mundo que pega o som dos canais Futebol Interior, não tem problema não. Seja muito bem-vindo você que está curtindo aí os canais Futebol Interior e principalmente a você também que está através do nosso site www.futebolinterior.com.br ouvindo o áudio dos canais Futebol Interior. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Agora, 8 da noite, mais 46 minutos. Já a participação do Arthur Eugênio Matias, mas o Anderson Grigoletto, a Ponte Preta já foi definida com todas essas mudanças aí pelo bruxo Gilson Kleina ou Anderson? Tá definida, Ney, com bastante mudanças mesmo, viu, Legal, Ney? manda pro ar aí no pique do rádio pro torcedor saber como joga a macaca. Vamos lá, com esquema tático diferente, com 3 zagueiros, a Ponte vai com Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Léo Santos e Guilherme Santos. Leonaldi, Wesley, Fecim, Pedro Júnior e vai de capitão hoje o artilheiro Luca. Repita pra gente o time da Ponte Preta, Anderson. Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Léo Santos e Guilherme Santos. Leonaldi, Wesley, Fecim, Pedro Júnior e Luca. Legal, tá aí a Ponte Preta, rapidamente. Frank Francisco, muitas mudanças no time da Ponte. E aí? Ney, vamos aguardar, né? A gente estava esperando alguma atitude do Kleina. Eu quero acreditar que esse time que está entrando em campo, a galera esteja melhor condicionada. Pelo menos uma boa colocação em campo, né? O time não seja bagunça do último jogo.
Vamos ver, Ney. Tem umas mudanças aqui que estão me agradando em teoria. Vamos ver a prática. Daqui a pouco você fala mais dela. Carlos Corsato, gostou do time da Ponte Preta? As mexidas foram aquelas que você esperava, Corsato? Tirando aqui o Wesley, que, claro, eu quero ver mais o Wesley em campo, mas acho que, pelo que o Wesley apresentou nos últimos jogos, na minha opinião, ele já entrar como titular, pra mim, eu não colocaria, mas no restante, Thiago Lopes, ok. O Kevin, não tem o Igor Formiga, o Norberto tá no banco de reservas, né? Muda a zaga, o Léo Santos vem entrando muito bem, ele já fez esse esquema com 3 zagueiros, vai deixar o Leonaldo um pouco mais à frente, e o Fecim vai fazer aquela beirada de campo. Eu confesso que prefiro ver o Fecim jogando mais como meio campo, né? Mas o Frank tocou num ponto que é muito interessante, a Ponte vinha muito mal fisicamente, né? E eu acredito que agora, por exemplo, o Thiago Lopes, né, não estava jogando, tá bem fisicamente. Quem mais? O Wesley não vinha jogando, não tem por que tá mal fisicamente. O Leonaldo, o Léo Santos, mesma coisa. O Kevin corre, a gente sabe que corre, né? O ataque, Luca e Pedro Júnior, ok. O Fecim é titular no time. Então, acredito que as mudanças vêm para ajudar a Ponte, sim. E aquilo, né, Ney? Tá pegando aí um time que tá invicto, não perde, a Ponte joga fora de casa. O Gilson Kleina não foge das suas características. Vamos aguardar, mas eu entendo que para este jogo contra a Ferroviária, praticamente o Gilson, na entrada, acerta 90% aí. Só o Wesley que eu não colocaria de titular. Legal, rapidamente, para você e pro Frank Francisco, eu tô com uma coceirinha na garganta aqui para perguntar, né? Porque o nosso diretor executivo, Elcio Paiola, e também o nosso Ariovaldo Isaac, eles assuntaram a possibilidade de colocar o Fecim na lateral direita da Ponte Preta, Carlos Corsato. Não, o Fecim faz muito mais jogando à frente. Não, o Fecim não pode ser lateral. É melhor colocar o Wesley para jogar de lateral, e eu acho que é isso que vai acontecer hoje. O Wesley vai jogar não de lateral, mas de auxiliar de lateral pela direita para o Fecim ficar no meio campo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Vamos ver a bola rolando, mas eu não colocaria não. Legal, e para você, Frank Francisco, daria certo ou não? Ô, Ney, eu tenho a mesma opinião do Carlos. Eu acho que o Fecim tem que ficar ali da meiuca pra frente. E o Wesley sim, hein? É uma boa alternativa o Wesley fazendo a ala. Legal, então você está concordando com o Carlos Corsato e discordando do nosso diretor executivo, Elcio Paiola, né? Sim. É isso? Isso, sim. Eu estou discordando do Elcio Também Paiola. do Elcio. Lógico. Tá bom. São 8 da noite mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para as 9 da noite. Já, às 21h30, Fonte Luminosa em Araraquara, tem Ferroviária e Ponte Preta. Você ligado com a gente aqui, vai curtir a narração de Carlos Ponte Preta Corsato, com os comentários de Frank Francisco e as reportagens do Anderson Grigoleto Grigol. Muito bem, vamos então agora com a participação do Arthur Eugênio, que traz pra gente... Oi? Como é que é? Grigol. Tá. E vamos então com a participação do Arthur Eugênio Matias, que traz aí pra gente mais histórias, curiosidades, falando exatamente, aproveitando esse jogo da Ponte Preta e trazendo pra gente aqui mais informações. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, principalmente você, torcedor da Ponte Preta, vamos aproveitar este jogo da Ponte Preta para falar de um jogador importante na década de 1970. Jogou na Ponte Preta, na Ferroviária, jogou também no Náutico, no América de Rio Preto, Noroeste de Bauru. Vamos falar de Parraga. Aqui no futebol interior eu vou contar a história, a carreira de Parraga. Uma curiosidade. Parraga, antes de chegar à Ponte Preta, ficou um período no Guarani. Ficou cerca de 20, 25 dias treinando no estádio Brinco de Ouro. O Guarani demorou para definir a contratação de Parraga junto à Internacional de Lages, em Santa Catarina. A Ponte Preta teve a informação que Parraga era um jogador diferenciado e ofereceu um contrato. E Parraga chegou à Ponte Preta. Aqui no futebol interior, a história, a carreira deste grande centroavante. Jorge Porto Iparraguirre nasceu em Porto Alegre no dia 15 de julho de 1950. Parraga começou jogando nas categorias de base do Grêmio.
mas no Grêmio não teve destaque. Acabou não ficando no Grêmio numa época que quem não era aproveitado ganhava passe livre e ele ganhou passe livre. E no início dos anos 70, um jornalista levou o Parraga até a Internacional de Lages. E em Lages, Parraga até hoje é tido como o principal jogador de todos os tempos. Eu estive recentemente em Lages e todos da Internacional dizem que Parraga foi o cara, o grande jogador da Internacional, vice-campeão catarinense em 1974, perdendo o título para o Figueirense. Depois de 3 anos na Inter de Lages, com uma rápida passagem pelo Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul, eis que Parraga chega a Campinas e faz sucesso na Ponte Preta. Outros times que Parraga jogou, Náutico, Ferroviária, Francana, esteve na Arábia Saudita. Na volta, jogou no Noroeste de Bauru, América de Rio Preto e no final de carreira, no Esportivo de Bento Gonçalves, também no interior gaúcho e no Amparo Atlético Clube, disputando a divisão intermediária no início dos anos 1980. Na época, o Amparo contratava jogadores interessantes que já estavam em final de carreira e que tinham muito a produzir. Parraga teve seu melhor momento no futebol jogando na Ponte Preta. Nós vamos trazer aqui no Futebol Interior algumas imagens interessantes de Parraga no time da Ponte. Nesta foto, 1975, você vê um time da Ponte Preta que começava a se formar para ser o grande time vice-campeão paulista em 1977. Em pé, Dias, um lateral direito que veio do Vila Nova de Minas Gerais, Polozzi, Oscar, Vanderlei Paiva, Moacir e Odilei. Agachados, Lúcio, Marco Aurélio, Parraga. De cá e Genal, Parraga na Ponte Preta em 1975. Agora, uma imagem de Parraga na Ferroviária de Araraquara. A foto não está muito boa, o foco da imagem não é tão interessante, mas o Parraga é o terceiro agachado e está bem no meio. Os agachados perto de Parraga, o Washington, que fez sucesso no Guarani, e depois dele, o Paulo César, que foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. O último é Galdino, ponta esquerda, que jogou no Botafogo. Olha que foto linda! Parraga em início de carreira na Inter de Lages. Nesta primeira foto, ele junto com Mário José. E na segunda foto, ele com Gaspar. E o time da Internacional de Lages, vice-campeã catarinense em 1974. Parraga também jogou no Náutico em 1978, emprestado pela Ponte. No Náutico, Parraga também foi bem. Jogou no América de Rio Preto. Olha esta foto do América. Parraga é o terceiro agachado bem no meio da foto. O primeiro agachado é o Marinho, falecido, que fez muito sucesso no Bangu. Depois que encerrou a carreira, Parraga começou a trabalhar como auxiliar técnico de Cilinho, um técnico lendário, também falecido. E Parraga vem tendo sucesso como treinador no interior de São Paulo. Já dirigiu várias equipes, chegou a atuar no time principal do Palmeiras. Recentemente esteve no Rio Branco de Americana, observador técnico do Flamengo do Rio de Janeiro. Enfim, tem feito sucesso como treinador. Jorge Porto e Parraguirre, o Parraga. Gostou? A história de Parraga, aqui no Futebol Interior. Parraga, um centroavante espírito de área, como ele mesmo dizia. Ele gostava do estilo de Alcindo, já falecido. Copa do Mundo de 1970
66 Alcindo Obugre, porque ele parecia um índio. Jogou no Grêmio, jogou no México, jogou no Santos, campeão paulista em 1973. E Parraga dizia que tinha o estilo de Alcindo. Se você quer que eu fale de algum jogador, mande uma mensagem aqui pro Futebol Interior, que eu fale de alguma partida, de alguma equipe inesquecível. Fale aqui com o Futebol Interior. É isso aí, muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, trazendo histórias do futebol, hoje falando do grande Parraga, né? Se você quiser aí que ele conte a história de algum jogador do passado, é só mandar o seu WhatsApp para o 19989893526 ou entre nas redes aí do Futebol Interior e fique à vontade para mandar a sua mensagem. Agora são 8 horas mais 59 minutos, faltando um minutinho para as 9 da noite, jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Já já, em 30 minutos, tem bola rolando na Arena da Ponte Luminosa, tem Ferroviária e Ponte Preta. Mas eu quero chamar aqui o Carlos Corsato para a gente dar aí as boas-vindas, Corsato, a mais um parceiraço nosso aí comercial, que hoje começa com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Estou falando aqui da Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho. Queria que você falasse um pouquinho mais para os nossos internautas e ouvintes, Corsato, da Store Colchões, né? Porque dormir bem todo mundo quer, né, Corsato? Sem dúvida. E com a Store Colchões é bem isso, tá? E a gente bate agora na marca, né? Porque é loja de fábrica, né? Não é só a loja que está lá para te atender, não. É a fábrica. Isso quer dizer que o preço não tem intermediário. Já vai lá embaixo. Inclusive, até o Fininho, que é o sócio proprietário, né? Falou, não, Carlos, eu não gosto. O Fininho é gente boa demais. Falou, não, Carlos, intermediários não, porque são todos parceiros, né? Falou, mas é claro que como nós fabricamos, né, não tem intermediários, vem direto da fábrica. E com a Store Colchões, além de tudo isso, você pode testar o colchão, sobe, faz o que você quiser lá. Além de tudo isso, a Store Colchões ainda faz, eu não sei se você já viu isso na sua vida, mas a Store Colchões faz um colchão personalizado. Como assim, Corsato? De repente, você mudou para um apartamento, né? E o pessoal lá fez a cama, né? Faz a cama, mas aí, como é que você vai fazer? Faz a cama, o apartamento, a medida não é uma medida padrão, e aí como é que você vai fazer? Vai na Store Colchões, encomenda o seu colchão, passa a medida e eles vão fazer o colchão na medida. Por quê? Porque a Store é fábrica de colchões. Ô, Corsato, quer dizer que então, até onde eu entendi, existe o colchão de solteiro, existe o colchão de casal, sim, existe o queen, tem mais um outro também, que existe o intermediário. O intermediário. Agora, na Store Colchões, pelo que eu estou entendendo, isso aí existe também, tudo, claro, mas tá lá, tem tá na loja. o personalizado. Isso, inclusive no vídeo. O tamanho que você quiser. No vídeo que a nossa produção fez, a nossa produção... sensacional. A produção é maravilhosa. Maravilhosa. Né? 50 pessoas também, você não conseguiu fazer um trabalho sem desse. Sem dúvida nenhuma. Mas foi muito bom lá a recepção. Eu tomei um café lá com o Fininho, com a Erenice e com o Wesley, né? Que são o pessoal lá da loja. E além de todos esses, né? Ainda tem o colchão personalizado, né? Por exemplo, a cama box, você sabe que ela tem um padrão de altura, né? E de repente, aquele padrão não tá bom para você quer um padrão mais alto, você gosta de dormir um pouco mais alto. Ah não, você tem algum problema, não gosta de altura, pô, essa cama é muito alta, né? Por exemplo, teve um narrador aqui da casa que comprou uma cama, no segundo dia caiu, quebrou o dedo. Nossa. Quebrou o dedo. Então tem que dormir quase no chão. Então, a Store Colchões faz a cama box. Que beleza. Próximo do chão. É só procurar. Store Colchões são 2 endereços em Sumaré e tá ampliando, mas em Sumaré são 2 lojas. A loja 1 ao lado do Posto Fininho. Isso, que é a loja da fábrica. E a loja 2 no loja Bandeirantes. 2 no Parque Bandeirantes. Parque Bandeirantes. Tá, você pode procurar no Facebook aí, ó, Store Colchões, pode fazer o seu pedido por lá e pode fazer o seu pedido também pelo WhatsApp, né? O pessoal lá vai te atender. Por exemplo, o 996 62 42 98. Vou repetir, 996 62 42 98. E tem mais, hein? Vai ter promoção aqui, né? Store Colchões
Canais Futebol Interior. E chegou bem na hora, porque eu tava pensando em trocar o meu colchão, viu, Corsato? Então é agora. Essa é a hora. Chegou na hora certíssima. Só que agora é a minha vez, né? Agora o contragolpe é meu, né? Só que você não vai poder participar da promoção. Não, eu não quero promoção. Porque entendi. só de eu ir, pelo que você falou, só de eu ir lá falar com o Fininho, eu já vou ter toda a promoção. Vai ter toda a promoção, então, o preço tranquilo. vai ser o melhor do mercado e a qualidade comprovada que a Store Colchões traz pra você. Você também tá que nem o BBB, hein, Corsato? No contragolpe, hein? Tem que ser, né? Aliás, em épocas de internet, o nosso trabalho é de internet, vamos combinar, Sem dúvida. O nosso trabalho é pra internet, mas em épocas de internet, rapaz, você tem que falar e já ter a contra logo na cabeça, porque senão... Que o digam uns caras de bicicleta por aí, né? Vamos em frente. Pula. Agora 9 da noite, mais 3 minutos, 9h03, Anderson Grigoletto, quero saber aí de convidados aqui na nossa jornada esportiva, Anderson, diz aí. Legal, Ney. Quem falou conosco foi o meia João Pedro, que hoje já está com novidade, já está no banco relacionado como suplente no banco da Ponte Preta. Vamos escutar o João Pedro aí então, Felipão. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. João, seja bem-vindo ao Majestoso. A torcida da Ponte vem pedindo a contratação de um 10. Você acha que pode resolver de vez esse problema do elenco? Primeiramente, bom dia. É um prazer estar falando com você. Tenho jogado de 10 também nos últimos anos, tenho jogado por fora, então acho que não é problema. Estou à disposição do professor, onde ele optar por me colocar, eu vou procurar fazer meu melhor e sempre ajudar a Ponte Preta. Como você está fisicamente e como você gosta de atuar? Estou bem, já venho treinando, né, mais de 30 dias com o grupo, me sinto bem fisicamente e preparado para poder jogar tanto por dentro, tanto por fora para ajudar a Ponte Preta. O que a Ponte Preta significa nesse momento para você e sua carreira? Uma pergunta interessante, eu acho que é uma nova chance na minha carreira, né, por tudo que eu passei. Um clube de expressão, de massa, de torcida, um clube centenário, né? Então estou de volta ao futebol de verdade agora, num clube grande e estou muito feliz de estar aqui. Você passou por um período muito difícil quando foi para o Atlético Goianiense por causa da depressão. Foram 10 meses longe dos gramados para tratar essa doença que é mais comum do que a maioria imagina, inclusive no futebol. Você acredita que a depressão é vista como preconceito no esporte e na sociedade em geral? E de que forma você buscou ajuda para voltar a fazer o que mais gosta? Com certeza. Acho que o preconceito sobre a depressão ele é muito grande. Eu mesmo tinha. Eu não conhecia, não entendia. E o primeiro passo é reconhecer que você tem um problema, que você precisa de ajuda. Eu procurei, sem vergonha nenhuma, de me abrir com as pessoas próximas, pessoas do clube, e tomei a decisão minha de me ausentar do futebol por esse período, para mim estar apto hoje a estar bem com a minha família, com a minha esposa e principalmente com o futebol, porque foi aonde eu tive o problema em si. Queria que você deixasse um recado para a torcida da Ponte Preta. Alô, torcedor, estou muito feliz de estar aqui, é um sonho realizado de chegar a um grande clube como a Ponte Preta. Espero fazer um grande ano, ajudar nos objetivos do clube e tamo junto, vou dar meu melhor, pode contar comigo. Tá aí então, João Pedro, falando aí sobre o período que teve depressão. Sério isso daí, viu, Ney? É verdade, Corsato, a gente até conversava em off aqui, né, a respeito dessa situação aí do João Pedro, né? Agora tá zerado, né, tá contente, feliz. E tomara que realmente ele possa render aquilo que a Ponte precisa e que ele mesmo precisa, né, Corsato? Com certeza. Quando a gente fala disso, até pedi para a produção para separar essa resposta do João Pedro, porque eu acho que a nossa função atrás do microfone, além de informar, né, é também prestar serviços, né? Porque a depressão, para quem nunca teve ou não tem ninguém próximo, né? Talvez a pessoa não saiba o mal que isso pode acarretar para a própria pessoa. É uma briga da pessoa contra a pessoa. E quando eu vejo jogadores como o João Pedro, por exemplo, é novo, jogador de futebol, tem bom salário, isso não quer dizer nada, gente. Isso não quer dizer nada, né? Enquanto a mola mestre, que é a sua cabeça, se ela não estiver bem, você não consegue fazer nada, você não consegue nem levantar da cama, né?
Mas o João Pedro mostra que está totalmente recuperado. E o bom, Ney, é que pessoas que já passaram por isso, e eu tô dando aqui um testemunho próprio, né? Porque passei por isso também. E eu também. A gente pode ajudar as pessoas, né? Estender a mão para outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa, viu, Cossato? Antes de eu ter esse problema, eu também achava tudo isso, que era frescura. Sim. Assim que é isso, a pessoa não sair de casa, não poder trabalhar, não poder fazer uma coisa. Tudo bem que a minha ainda foi um pouquinho mais leve. Eu tinha que sair de casa realmente para trabalhar, para poder... O problema era a hora que voltava para casa, né? Entendeu? Então aí é que o bicho pegava. E era coisa mesmo de ficar até 2, 3 horas da manhã conversando com vigia. Ia dormir às 4h30, 5 para levantar às 6h30. É realmente uma coisa muito, mas muito triste. Então quem tem que buscar ajuda. Medicamentos não são reprováveis, que a pessoa fala, não vou tomar remédio para isso. Tem que ter ajuda cada caso profissional. É um caso. Tem que ter ajuda. Cada caso é um caso. Eu, graças a Deus, eu não precisei do remédio, né? Meu pai passou por isso também não precisou do remédio. Mas eu entendo que cada caso é um caso. A gente não está aqui para medicar, mas assim para ajudar as pessoas. E no caso do João Pedro, isso é muito importante, né? Saber que isso existe na sociedade e que pessoas como o João Pedro conseguem passar por isso, tá? Isso é importante. E depois eu entendo que a pessoa até internamente ela vira uma pessoa melhor. Mais forte, né? Vamos lá então, Anderson Grigoleto, tem mais convidados aí, Anderson? Tem mais convidado. E como o João Pedro hoje estará à disposição também como suplente no banco da Macaquinha, quem falou com a imprensa também foi o Ribamar. Vamos ouvir o que o Ribamar disse à imprensa. Ribamar, sobre característica de jogo, você chega à Ponte para brigar por posição na função de centroavante ou já conversou com o Kleina sobre uma outra alternativa tática de ser escalado no time? Minha principal característica é de muita força, então eu prefiro jogar de centroavante, mas o que o professor optar para o melhor do time, eu faço também. Ribamar, na última temporada você atuou em 33 jogos e marcou 3 gols. Sua última partida foi há mais de 2 meses. Como está a sua condição física para quem sabe estrear na quarta-feira? Na sua visão, você aguenta jogar quantos minutos? Minha condição física está boa, apesar de ter tanto tempo que eu joguei, 2 meses atrás, mas acho que estou preparado, tenho certeza. Agora é ter a oportunidade de jogar e só jogando para saber quanto tempo eu posso jogar. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Ribamar, a campanha da equipe até agora no campeonato não é das melhores. Como lidar com essa pressão por bons resultados? A pressão sempre tem clube grande, então trabalhar e tentar reverter isso quanto antes. Eu queria que você agora deixasse uma mensagem para a torcida da Ponte Preta, o que ela pode esperar do Ribamar para a temporada 2022. Ela pode esperar muito empenho, muita dedicação, gols e que vai dar tudo certo esse ano. Tamo junto, um grande abraço. Tá aí o otimista Ribamar. Curto e grosso, né? Curto e grosso. Diz aí, Frank Francisco, Ribamar na Ponte Preta. Tem estilão mesmo de centroavante, né, o Frank? É verdade. Ele me lembra muito o Thales, né? Inclusive estilo de jogo. Só acho, pra mim particularmente, que o Thales era um pouco mais rápido que ele. Mas tem tudo pra dar certo, né? Tiver com essa vontade toda que demonstrou na entrevista aí, com esse pique todo, temos tudo pra ter mais um bom atacante no elenco da Ponte aí. É matador, hein? É homem de gol, hein? Gosta das redes, Ney. Diz, Corsato. Eu entendo que a Ponte contratou um bom centroavante, né? A formação do elenco da Ponte Preta, talvez para muitos, né? A Ponte tem vários jogadores com a mesma característica. O Ribamar, eu vejo ele diferente do Luca e diferente do Pedro Júnior. O Luca e o Pedro Júnior não são centroavantes de ficarem estáticos, né? Parados lá dentro da grande área. O Ribamar já tem essa possibilidade, tem um corpo mais forte de corpo, né? O ano passado jogou a Série A, é diferente, não adianta, Corsato só fez 3 gols em 33 partidas, gente, é diferente, ele estava jogando no América, né? A concorrência lá era muito grande, né, no América,
Tanto que o atacante do América foi parar no Atlético Mineiro, né, que é o campeão brasileiro, ou seja, né, a concorrência lá realmente era muito grande. Eu entendo que a Ponte fez uma boa contratação. E Ney, ainda falando da Ponte Preta, a Ponte tem, na hora da macaca na segunda-feira, eu disse que a Ponte tinha preenchido todas as vagas, mas a Ponte não preencheu ainda todas as vagas na lista A. A Ponte ainda tem mais uma vaga por preencher. E hoje saiu uma informação de que o Grêmio vai dispensar, o Wagner Mancini dispensou o Felipe Albuquerque. Ele não quer contar com o Felipe Albuquerque, lateral que ano passado esteve na Ponte Preta e foi titular, inclusive, em boa parte da temporada com o Gilson Kleina. Eu entendo que se o Felipe Albuquerque vier para a Ponte Preta agora, ele não será inscrito. A Ponte tem 3 laterais para a posição, né? 3 laterais, e ele não será inscrito. Então, por isso, até conversando com alguns torcedores, eu não acredito que ele venha agora, né? Então, acho que a Ponte vai perder esse jogador, porque ele não vai ficar 3 meses parado, ele deve ir para outro time, além da Ponte Preta, mais 2 equipes de Série B também querem um jogador, uma equipe da Série C, que é o próprio Brasil de Pelotas, que é lá do Rio Grande do Sul, onde ele já esteve. Esse jogador que vai preencher essa vaga, só se o Kleina me surpreender demais, vai ser o Thales. Vai ser o Thales. E aí a Ponte não vai poder inscrever mais ninguém até o segundo turno, que pode trocar 4 jogadores. A Ponte não vai poder inscrever mais ninguém. Então, nesse momento, né, entendo que a Ponte não vá para o mercado para trazer nenhum jogador, pelo menos para essa primeira fase do Campeonato Paulista. Tá certo. Aquele jogador que veio do Bragantino lá, o Ramírez. Não vai ser inscrito e não pode ser inscrito na lista B. Ele não pode ser inscrito na lista B porque, para ser inscrito na lista B, o jogador tem que ter 1 ano de clube. E ele é contratado. Então ele só vai ficar à disposição na Copa do Brasil. Não, ele, Vitor Luiz, que também é um lateral esquerdo. Copa do Brasil e Série B. Então, a Copa do Brasil, quando a gente fala Copa do Brasil, é porque vai poder inscrever, né? Se o cara quer arrebentar nos treinos. Mas eu também não acho que a Ponte Preta vai jogar com o time B na Copa do Brasil, porque contra o Cascavel corre sério risco até com o time A de dar pra trás o negócio. Então, como diz meu mano, Marcelo Corsato, essa foi boa, vou usar pela primeira vez aqui na jornada, é melhor evitar essa fadiga, né? É melhor não brincar com coisa séria, tem que ir com o time titular lá contra o Cascavel. Tá muito bem, deixa eu abraçar aqui o Norberto Júnior, tá no nosso YouTube aqui, Futebol Interior. Ele diz aqui, vamos Ponte, boa jornada, amigos. Um abraço ao Anilson Roupeiro da Ferroviária, um abraço. Tá aí o Fábio Alves de Almeida, ele diz aqui, boa sorte ao João Pedro. Esperamos que tudo dê certo e torcer para ele arrumar o nosso meio campo. Ele continua aqui, Ribamar vai dar certo e será o nosso matador. O Neuri Menezes diz aqui, mexeu pouco, mas o teimoso mexeu. E o Fábio Alves de Almeida diz aqui, pelo menos o Thiago Lopes vai jogar. Tem alguém aí que você queira já mandar a mensagem do Facebook, Corsato? Tem o Luizinho Caetano, escreveu pra cima deles, o Júnior Braga também tá com a gente, valeu, Júnior, o Joel da Silva, o Joel da Serponte. Ô Joel, muito obrigado, viu? Obrigado pela moral e obrigado por estar com a gente aqui. O Rodrigo Brugneira tá com a gente também aqui, valeu Rodrigão, aquele abraço. O Júnior Braga tá mandando boa noite pra você, né, e pra toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá mandando boa noite pra todo mundo, diz que a Ponte vai vencer por 2-1. O Neuri tá falando aí que a Ponte mexeu pouco, me ajudem aqui, companheiros. No último jogo, ó, não estava Thiago Lopes, não jogou como titular, Léo Santos e o Wesley. São 3 jogadores, né, de 11... dá 30% do time. E também não pode mexer em tudo, né? Porque aí ele mexe. Você começa o campeonato de novo? Ele mexe em 3 posições. Eu até coloquei no meu Twitter, o Niltinho vai pro banco de reservas. Até coloquei no Twitter que eu mexeria em algumas posições, né? E na zaga eu mexeria. Deus deve ter ajudado a gente, né? No caso do Fábio Santos, tem que descansar um pouco mesmo, né? Que esteja tudo bem com ele, mas precisa descansar, não tá jogando bem. Né, mas mexe em 3 posições, ele mexe em 30% do time e ele muda o esquema tático desta vez. A Ponte não vai conseguir fazer o mesmo esquema que jogou contra o São Bernardo, por exemplo. É verdade. Quer falar alguma coisa, Frank? Fica à vontade. Não, eu ia falar justamente que para mim a principal mudança é no esquema tático. Para mim, o esquema inteligente para a partida de hoje, de acordo com o nosso adversário. Tem tudo para dar certo. A expectativa é boa. Tá muito bem, são 21 horas mais 17 minutos, 9 da noite mais 17 minutos. Deixa eu dar uma passadinha aqui
pelos resultados da Série A1 do Campeonato Paulista, né? A 5ª rodada. Terminou o jogo de São Paulo. São Paulo venceu 1-0 a equipe do Santo André. À tarde nós tivemos Água Santa 2, Ituano também 2. Um jogo que foi bem adiantado, né? Devido ao Palmeiras estar lá em Abu Dhabi para decidir o Campeonato Mundial no sábado. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 2-0. Teremos amanhã Corinthians e Mirassol. Teremos amanhã também o Santos contra o São Bernardo. Daqui a pouquinho tem Ferroviária e Ponte Preta, cobertura aqui nos canais de Futebol Interior. Às 21h30 hoje também Brinco de Ouro tem Guarani e Botafogo. Primeiro tempo lá no Nabi Abichedi, a Inter de Limeira fez 1-0 na equipe do Bragantino. E sabe quanto está agora? 4-1 para a equipe do RB Bragantino. É muito acima, né? O time Isso no primeiro tempo, hein? O time do Red Bull, ele vai brigar ali com os grandes de São Paulo. E olha que dos grandes de São Paulo eu vejo hoje o único time em condições, jogando futebol, hoje para bater o Red Bull é o Palmeiras. O Palmeiras. Os outros... Aliás, né, naquela lista que fizeram das forças lá, colocaram, né, o Bragantino como segunda força, né? Mas colocaram hoje... Palmeiras, Bragantino, depois Corinthians, aí São Paulo, Santos. Eu acho que como futebol, eu acho que não tá errado não, quem pensa desse jeito. Tá muito bem. Na classificação do grupo A, em primeiro Corinthians, segundo Inter de Limeira, terceiro Guarani, quarto Água Santa. No grupo B de Brasil, primeiro São Bernardo, segunda Ferroviária, terceiro São Paulo e quarto Novo Horizontino. O grupo C tem em primeiro Palmeiras, em segundo Mirassol, em terceiro Ituano e em quarto Botafogo de Ribeirão. E o grupo D tem em primeiro Red Bull Bragantino, em segundo Santos, em terceiro Santo André e em quarto a Ponte Preta. Tá aí então a classificação e os jogos placar em andamento. Eu repito, 4-1 para o Bragantino em cima da equipe da Inter de Limeira, né? E o Rogério Ceni, que estava com tendência de queda hoje, acabou respirando um pouquinho mais com esse 1-0 do Tricolor em cima do Santo André, para alegria, evidentemente, do nosso Robert Cavalcante. Deixa eu insisto, né? Nós vamos ficar fazendo futebol, né? O futebol virou uma caixinha realmente de fazer maluco, né? Mas nós vamos colocar todo o trabalho de um técnico em uma partida. O Rogério Ceni, até antes do jogo, poderia ser demitido. Ganha do Santo André, tá tudo certo. Eu acho que não é nem 8 nem 80, né? Nós vamos continuar aqui queimando o treinador, jogando o treinador pros leões, né? Enquanto não se cobrar do jogador dentro de campo, né, vai ficar complicado. O Gilson Kleina, ele sai do campo, né, no campo do jogo, no último jogo, falando que, e foi notório, né? Todo mundo viu na TV, quem viu, o Gilson Kleina pagando pra cima dos caras, né? Aí os caras não fazem o que o treinador manda, né? E sobra pro técnico, sobra pro treinador, né? O jogo que o Silvinho caiu do Corinthians, que o Corinthians perdeu 2-1 pro Santos, o Fábio Augusto, Fábio Augusto é o Renato Augusto. O Renato Augusto, ele sai no intervalo do jogo e fala assim: pô, nós não fizemos nada que treinamos. Não fizemos nada que nós treinamos. Nada. Ele sai bravo assim no intervalo e sobrou pro Silvinho. Então, enquanto a gente continuar passando... Ó, o Gilson Kleina tá falando. Dá pra colocar aí, ô Felipe? Solta o Kleina. Jogadores com potencial, jogadores que eu tenho certeza que vão se dar bem com a camisa da Ponte. Estava esperando alguma parte burocrática, né, para regularizar. E felizmente, né, ganhamos mais 2 reforços que, se estiverem no jogo, espero que possa fazer seu melhor. Tá falando do João Pedro, né? E tá falando também do Ribamar, o técnico da Ponte Preta. Então é isso. Enquanto a gente não focar o futebol de uma outra maneira, nós vamos ficar aqui queimando o técnico a cada 2, 3 derrotas. 9 da noite, mais 21 minutos. Está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Já, 21h30, a bola rola. Tem Ferroviária e Ponte Preta, estádio Arena da Fonte Luminosa, na bela cidade de Araraquara, onde a rádio e os canais de Futebol Interior têm uma penetração muito forte. Deixa eu abraçar aqui os amigos que estão ligados sempre com a gente aqui também nas redes sociais. Meu amigo Wagner Sotelo Armani, o Sarambé, lá do Regatas. Também meu amigo e advogado, doutor Ednei Melo, está sempre ligado com a gente aqui também. Ponte Pretana, hein? Ponte Pretana de 4 costados. O Douglas Marcondes, gerentão do Hotéis Vitória, Ponte Pretano,
sempre ligado com a gente aqui. Meu grande comentarista Tadeu Ferreira, sempre ligado com a gente aqui. Meu amigo René Milani Júnior, torcendo por uma vitória da Macaca hoje. E também o Júlio César Vieira, lá da APESEC. Aliás, a APESEC que completou 50 anos na última segunda-feira. Pois não, Corsato? Rapidinho aqui, só para dar uma informação para a torcida da Ponte, que eu acho que vai ser importante. Vini Locatelli finalmente arrumou um clube para jogar. Vai jogar no Democratas de Governador Valadares. Por que você está dando essa notícia com tanta ênfase, Corsato? Porque é um jogador que esteve na Ponte Preta na temporada passada, né? Sim, mas só por isso? Sim, ué. O jogador que esteve na Ponte Preta merece, né? Merece que a gente destaque. Ele estava parado, né? Então... O que você pensa disso, Frank? Dessa ênfase dada pelo Corsato? Muito bom, olha, eu torço pra felicidade do Vini bem longe do majestoso, que tudo dê certo pra ele. Nunca mais apareça por aqui. Eu sabia que vocês estavam sendo... Não, eu não falei nada, eu só passei informação. E você, Grigo, o que você acha dessa entonação do Corsato? Dando destaque, né? Porque geralmente é aquele lance da roupa velha, né? Quando tá na gaveta. Uma hora vai usar, né? Verdade. Tá muito bem. Meia furada, cueca rasgada, uma hora. Exatamente. 9h, 24 minutos. Repórter Anderson Grigoleto, Ponte Preta e Ferroviária definidos, Anderson. As duas equipes definidas. Legal, para a Prone Alimentos em 30 segundos, então a ficha técnica completa de Ferroviária e Ponte Ferroviária. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Gilson Kleina definiu a Ponte Preta para enfrentar a Ferroviária desta maneira. Número 1, Igor Vinhas. Número 25, Kevin. 3, Thiago Lopes. 4, Fabrício. 14, Léo Santos. E meia dúzia, Guilherme Santos. Número 5, Leonaldi. 8, Wesley. 20, Fecim. Número 11, Pedro Júnior. E número 9, o capitão Luca. Igor Vinhas, número 1, 25, Kevin, 3, Thiago Lopes, 4, Fabrício, 14, Léo Santos, meia dúzia, Guilherme Santos. Número 5, Leonaldi, 8, Wesley, 20, Fecim, 11, Pedro Júnior e 9, Luca. Para suplentes à disposição do Kleina, estão lá Luan, Norberto, Moisés Ribeiro, Matheus Jesus, Jean Carlos, Matheus Anjos, Niltinho, João Pedro, Ribamar, Douglas Mendes, o DG e André Luiz. Essa é incrível, Macaca, 4 jogos, uma vitória, um empate, 2 derrotas, 4 pontos ganhos, quarta colocada no grupo D, marcou 4 vezes e sofreu 7 gols. Artilheiro Luca com 3 gols. Próximo jogo, dia 13 de fevereiro, domingo, às 6h30 da noite, contra o São Paulo, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. A equipe da Ferroviária do técnico Elano vai desta maneira a campo enfrentar a Ponte Preta. Número 1, Saulo. 2, Bernardo. 3, Bruno Leonardo. 4, Didi. 5, Thomas. Número 6, João Lucas. 7, Rafael Luiz. 8, William Correia. 9, o capitão Bruno Mezenga. 10, GG e 11, Orejuela. Para o Banco Elano tem Gasparotto, Arthur, Breno Lopes, Léo Rigo, Vidal, Marquinhos, Gleison, Joninha, Murilo Rangel, Tony, Charles e Neto. É a Ferroviária, 4 jogos, uma vitória e 3 empates, 6 pontos ganhos, segunda colocada no grupo B, marcou 3 gols e sofreu 2. Artilheiros, Bruno Mezenga, Guilherme e Igor, com 1 gol cada. Próximo jogo da Ferrinha, dia 12 de fevereiro, sábado, às 18h30, contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Arbitragem. A arbitragem fica a cargo do Tiago Lourenço de Matos, 36 anos. Assistente número 1, a Neuza Inês Bach.
Assistente número 2, Paulo César Modesto. Quarto árbitro, Alceu Lopes Júnior. E o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, tá aí então a ficha técnica completa sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. E olha, nada, eu contei aí, hoje acho que chega a 12 a turma da arbitragem, né? Entre 13 no total. Entre contar árbitro, bandeira, quarto árbitro e VAR, 13 pessoas fazem parte da comissão de arbitragem para um jogo de futebol. Muito bem, são 9 da noite, mais 28 minutos, eu vou ficando por aqui, volto no Intervalo FI, porque a partir de agora está assumindo o comando da nave aqui nos canais Futebol Interior para Ferroviária e Ponte Preta, ele... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apresentando quinta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Tem Ponte Preta em campo contra a equipe da Ferroviária. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Jogando contra a Ferrinha. A Ferroviária com seu uniforme todo grená. Aliás, duas equipes de muita tradição no futebol paulista. Já foram 60 jogos entre as duas equipes. No decorrer aí do jogo, a gente vai passando aí os drops, né, desses jogos e desses confrontos. A Ponte não perde há 32 anos para o time da Ferroviária. O estádio da Fonte Luminosa, estádio Dr. Ademar Pereira de Barros, conhecido como Estádio Fonte Luminosa, foi inaugurado no dia 10 de junho de 1951. O estádio que tem capacidade hoje para 21 mil torcedores. A bola vai rolar no primeiro tempo. Bola rolando no primeiro tempo para a equipe da Ferroviária, que vai tocar na bola. O centroavante Bruno Mezenga esteve no Goiás na Série B do ano passado e agora na Ferroviária. Ano passado foi artilheiro da Ferroviária no Campeonato Paulista. Está de volta ao time da Ferrinha. O árbitro da partida, o Thiago Lourenço de Matos, 36 anos. Ele é professor de educação física. Já apitou 2 jogos nesse Campeonato Paulista. Apitou Água Santa 0, São Bernardo 1 e Mirassol 2. Guarani 0, vai para sua terceira partida na competição. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer para você todas as emoções do futebol. Vem comigo, nação Ponte Pretana. Vem comigo, torcedor da Macaca, no Planeta dos Macacos, em todo o Brasil. Você ligado com a gente no canal de áudio Rádio Futebol Interior. Rádio Futebol Interior em janeiro. Ficamos na segunda colocação entre todas as web rádios. Se fôssemos uma rádio fixa, estaríamos entre as 10 melhores da região metropolitana de Campinas. Não é pouca coisa não. E no futebol, a rádio que mais tem audiência no YouTube, crescendo demais. No último jogo da Macaca já buscamos a segunda colocação. No Facebook, primeiro lugar, não tem pra ninguém. Muito obrigado, torcedor, que dá o carinho da audiência pra gente. Trabalha a bola o time da Ferroviária, bola aqui pela ponta esquerda pra João Lucas. É um primeiro ex que eu falo, que já jogou pela Ponte Preta. Trabalha a bola pra Didi. Didi também jogou no futebol campineiro, jogou no Guarani, disputou até derby já. Aliás, tem um lance do Didi emblemático, né? Que ele cabeceia, um derby que a Ponte venceu 2-0. Ele mete a cabeça na bola, o Ivan faz uma defesa, uma das defesas mais fantásticas que eu já vi um goleiro fazer na minha vida. O Ivan fez, foi numa cabeçada deste Didi aí. Trabalha a bola pela direita, ele volta a bola para Bruno Leonardo. Bruno Leonardo voltou, trabalhou essa bola pelo meio, ele volta aqui um pouco mais atrás. Bola para o William Correia. O William Correia vem, jogador experiente, estava no Curitiba na temporada passada, jogou também pelo Red Bull. Ele volta a bola aqui pela ponta esquerda, bola para João Lucas. João Lucas vai passar a linha que divide o gramado. Chegamos a 2 minutos desse primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para Ferroviária, no estádio Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Capacidade hoje para 20 mil torcedores. O estádio na rua Mauro Pinheiro, sem número, no Jardim Primavera. Trabalha a bola o time da Ferroviária, bola aqui pela ponta esquerda. Rafael, cruzamento, levantamento na boca do gol, tira a zaga da Ponte. Camisa 14, foi o Léo Santos que meteu a testa na bola
E aí chegou ali o jogador da Ferroviária, jogando a bola pra fora, último toque do atacante da Ferrinha. A bola sai para a linha de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. O gramado que tem dimensões de 110 por 75. E se você quiser alguma informação do campo, você pode ligar lá para o estádio. 16 é o código da operadora, 33 31 31 40. 16 33 31 31 40. Repita, por favor, o número, Corsato. 16 33 31 31 40. Trabalha a bola o time da Ferroviária. Bola aqui pela ponta esquerda com o João Lucas. Ferroviária vem fazendo o jogo aqui pela ponta esquerda. Vira o jogo, trabalha a bola na direita. Bola para Bruno Leonardo. Tem o Bernardo um pouco mais à frente. A bola voltou. Voltou aqui pro Didi. Didi trabalha a bola na ponta esquerda. Já fez a finta, já virou, tocou a bola para Orejuela. Vem Orejuela. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar, tira dali. Bola, zaga. Era o Luca que estava ali, ou o Léo Santos? Na marcação, o Léo Santos. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque do Mezenga. Pega o goleiro, a bola bate na trave e vai embora. Bola vai embora para a linha de fundo. Zaga da Ponte falhou. Quero ver se o Igor Vinhas não tocou nela. Não tocou não. Ela foi no poste, linha de fundo. Cruzamento do João Lucas. O Fabrício ficou só olhando, hein? Parecia que estava assistindo o jogo na arquibancada. Mas ele é zagueiro, viu, ô Grigo? Tem que falar pra ele que ele tinha que subir nessa bola aí. Quase o primeiro gol dos caras. Quase o primeiro gol da Ferroviária. Um cruzamento do João Lucas de 3 dedos. Encontrou o Bruno Mezenga sozinho na pequena área. Ele deu aquele famoso peixinho na bola. A bola explodiu no poste esquerdo do Igor Vinhas e saiu em tiro de meta pra Ponte. Bom lance da Ferroviária, continua 0-0. E vem Ferrinha de novo, bola com o Bruno Mezenga, vai queimada ali, bateu perna esquerda na bola, pegou na zaga, saiu. Rapaz, a Ferroviária tá, ó, em cima da Ponte, a bola sai aqui próxima da bandeira do escanteio, mas é lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vamos lá no Facebook, Sérgio Pasquini, mais um jogo difícil, já começa aqui. Cornetando o técnico e também o goleiro. Valeu, Sérgio, obrigado. Roberto Santos, o Kleina é fraco, ultrapassado. Se mudar o comando, com certeza o time melhora, meu Deus. Ronaldo de Lima Neto, infelizmente futebol sempre foi assim. Treinador é o primeiro a rodar. Wilson da Rocha, boa noite a todos da equipe FI. O Wagner Ferreira, nosso comentarista e nosso presidente, tá falando assim, ó, ô Ney, vírgula. Diz aí que eu estou ligado. É o Wagner com W, viu, ô Claudinei Corsi? É, Wagner Ferreira com W, nosso presidente. Um abraço, Vagnão. Tá lá tomando aquela cervejinha e curtindo os canais de Futebol Interior. Júnior Souza, já coração hoje. Trabalha a bola o time da Ferroviária, só dá a Ferroviária no jogo. Bola aqui pelo meio, chegou o Wesley. Domina essa bola, sai jogando para a equipe da Ponte. Aí fica esperando a falta. O árbitro pegou ali a falta em cima do Mezenga, para cima dele, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ferroviária, para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vai lá, manda mensagem pra gente, tô no Facebook, o Claudinei Corsi tá no YouTube, YouTube Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal, clica lá no sininho, é importante demais pra gente. Vai lá, clica no sininho do YouTube, bola aqui pro campo de ataque. Domingão tem mais Ponte, hein? Ponte São Paulo. São Paulo venceu hoje. Trabalha aqui na ponta direita, bola com Kevin. Kevin volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Fabrício. Fabrício no meio, volta a bola aqui pro camisa número 3 da Macaca, que é o Thiago Lopes, o Tiagão, fazendo a sua primeira partida. O menino com a camisa na Ponte fez o passe aqui pela direita, bola pro Fecim. A bola acabou saindo pra lateral. É lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Quinta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Estádio Arena Fonte Luminosa. Ferroviária Ponte, Ferroviária 0-0. Ferroviária já meteu uma bola na trave com o Bruno Mezenga. Vem bola aqui pro time da Ferroviária, vem trabalhando, bola pro time da Ferrinha, bola com Orejuela. Claudinei Corsi quer que eu fale Orejuela, mas ele fica feio, velho. O William Correia, bola ali pelo meio, ele quer que fala como escreve, mas não dá, né? É Orejuela.
Tá certo, é isso mesmo. É isso? Não põe a palavra na minha boca. Ah, tá é? certo? Eu Eu sou responsável por aquilo que eu digo. Isso, eu não estou sendo verdadeiro, é isso? Não. Não, muito bem. Então é Orejuela. Trabalha a bola pro Saulo, aqui na ponta, ele volta essa bola pro Didi. Vem Fecinho na marcação pra cima dele. O Didi teve que espichar e tirar nessa bola dali, mas a bola voltou pro GG. Vem GG, segura o GG aí, ele chuta a bola com a perna esquerda, virou, trabalhou pro Orejuela, perna direita pro gol. Pra fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Igor Vinhas, que hoje tá todo de amarelo pra fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O Antônio César Ferreira tá ligado com a gente. Valeu, Antônio. Obrigado aí pela participação. Abraço pra Gabi. Valeu. O Armando Bergo Neto. Tá ligado aqui na programação. Valeu, Armando. Obrigado aí pela participação. O Neuri Menezes, o que deixa P, ele coloca aqui: com esse time é o adversário, marca a ponte lá em cima e a ponte dá todo o campo pros caras. Cossato. Que marcam atrás do meu campo. Oi. Olha, aqui no YouTube, o Cossato, o Thiago Barba, ele está aqui no nosso YouTube do Futebol Interior. Ele diz aqui: putz, que saudade das narrações do Cossato. Desde a época da Rádio 1900 eu não escutava. Fala, Tiagão. Estamos aqui no Futebol Interior. Depois que saí de lá, vim aqui pro Futebol Interior para fazer aquele mesmo trabalho lá. Narração com a camisa da macaca, hein? Eu, Franco, Francisco, Grigo também. Todo mundo, porque aqui nós vestimos a camisa. GG, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ferroviária. É uma falta próxima ali, o bico da grande área, canto esquerdo. É falta para a equipe da Ferroviária. GG para a bola, levantou fechado na boca do gol. Gol da Ferroviária. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Tem cara que é largo contra a ponte, né? Esse GG é um exemplo clássico disso. Bateu fechado na boca do gol, essa falta é muito difícil, a bola passou por todo mundo. Deixou quicar, quicou e já era. Foi morrer no fundo da rede, ninguém tocou na bola. GG na cobrança de falta. Com menos de 10 minutos, a Ponte toma o primeiro gol. 1 para Ferroviária, 0 para Ponte. Printa a tela aí, Anderson Grigoleto. Bateu a falta o GG ali, o número 10 da equipe da Ferroviária, de pé na esquerda. Bateu cruzado para dentro da grande área, a bola quicou dentro da pequena área e entrou para o fundo do gol do Igor Vinhas. 1-0 para Ferroviária, abre no comecinho do jogo o placar. Complica pra Ponte, hein? Esse GG ele fez um gol no Campeonato Paulista em 2020, né? Que juntou tudo, eu acabo me perdendo um pouco aqui. Mas se eu não me engano foi no Paulistão de 2020. Foi sim, naquele que a Ponte depois acabou ficando com a 4ª colocação. Ele pega um chute do meio do campo no Majestoso, o goleiro era o Luan. O Ivan tava machucado e o Igor também. O goleiro que estava no gol era o Luan. Ele pegou a bola do meio do campo e chutou. E a bola entrou, fez um golaço. E agora, cobrando falta na frente, 1 para Ferroviária, 0 para Ponte. E aí, Franco Francisco, a Ponte já começa o jogo perdendo. 10 minutos só, deu ferrinho. Pera aí que você já fala, a Ponte ganhou a bola. Fez sim, fez a finta, trouxe a bola para a perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol. Fraquinho, o Saulo pegou. Vai, Franquinho. Carlos, infelizmente o time começa pra mim desligado de novo, né? E não é questão, Carlos, olha, eu tenho defendido bastante, não é questão de pegar no pé não, hein? Mas o Igor acabou falhando nessa bola. Ele confiou que alguém fosse cortar, ela quica na frente dele, mas ele me pareceu fora do tempo da bola. Pra mim, falha do Igor, mas a Ponte não começa bem o jogo, Carlos. O Grigo até perguntou fora, você achou que falhou? Também colocar no goleiro. Eu também tudo, posso dar minha opinião? Sim. Não achei falha do goleiro, não. Achei falha da defesa da Ponte Preta, que tinha que ter cortado. O que eu posso dizer é que o Igor tá numa fase... eu vou falar. É ruim, né? Quando o goleiro atravessa essa fase é complicado. E a defesa ainda não ajuda, aí fica mais difícil. Agora, com 3 zagueiros, ninguém tira essa bola, né? Ninguém tira essa bola e o Fabrício vai com o pé, vai tentar tirar a bola de bicicleta, pô. Aí também não dá, né, velho? Aí vamos parar, né? Aí para tudo, que para o busão que eu quero descer, pô. Ô Carlos, mas tem mais um detalhe que eu tava querendo falar aqui. O gol tava já me tirando da jogada. O Léo Santos não tá jogando de zagueiro, tá? Pode reparar o posicionamento, ele tá fazendo a volância junto com o Leonaldi. Ele tá um pouquinho mais recuado e o Léo um pouquinho mais à frente.
E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Ponte vem, desce aqui pela ponta, bola com o Luca. Falta 12 minutos, primeiro tempo. E o placar do jogo é esse. 33 para terminar no primeiro tempo de jogo. A Ferroviária já tá vencendo, hein? GG marcou de falta 8 do primeiro tempo. Ferroviária 1, Ponte Preta 0. Placar ao vivo, futebol interior, intervalo, começo do segundo tempo lá no Nabia Bichedi. Bragantino 4, Inter de Limeira 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Primeiro tempo, o Botafogo sai na frente. Botafogo 1, Guarani 0. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato com a Macaca no Campeonato Paulista. Agora o Luca e o Bernardo, hein? Rapaz, tiveram ali um tete a tete, face a face. Parecia uma cena de amor ali quase, viu? Parecia, quase. É falta pra Ponte, falta pra Macaca, quem sabe o gol de empate da Ponte. É falta parecida com aquela do GG. Bola com a perna direita, vem pra bola o time da Macaca pra fazer a cobrança na falta. É falta pra Macaca fazer a cobrança lá pela direita. Pra bola o Kevin, ele tá com o braço esquerdo levantado. Vem jogada ensaiada por aí. Kevin pra bola, levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga como tinha que tirar. A zaga da Ponte, a zaga da Ferroviária com o Bruno Leonardo. Mete a testa na bola, tira, a bola volta com o Fecim. Fecim toca a bola pro Kevin, tá lá na ponta à esquerda. Ele tentou fazer o passe no meio, bola pro Thiagão. Ponta tá toda desarrumada. Aí vem aqui o Wesley, pra cima ali do jogador da equipe da Ferroviária, o Orejuela. O Wesley ganha essa bola pra Ponte aqui pelo setor de ponta direita. Fecim pede, o Kevin tá na direita também, já ganhou essa bola, tocou nas costas do Fecim. Bola pro Kevin, Kevin na ponta direita, abre o jogo, toca a bola pro Wesley. Wesley pra Leonardo, a Ponte vai avançando as peças, vai perdendo o jogo. Placar de 1-0. Aí o Kevin teve que jogar essa bola pra fora. Porque tem algum jogador caído ali, tem que jogar a bola pra fora, o jogador da equipe da Ponte. A lateral vai ser pra equipe da Ferroviária, que vai ter que devolver a bola pra Ponte, pelo menos eu espero. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Deixa eu voltar aqui pro Facebook, né? O Ronaldo de Lima Neto tá ligado com a gente. Ronaldão, cara, vamos olhar pro nosso lado aqui, porque tá feia a nossa coisa, viu? Brigatti, vem logo, tá dizendo aqui o Sérgio Pasquini. Carlos, tenha fé, o Josemário Santos tá colocando aqui. Rapaz, o que eu mais tenho nessa vida é fé, viu, o Josemário? Corsato, outro dia você garantiu que o Kleina jamais iria tirar o Fábio Sanches, que se surpreenderia muito se o Kleina tirasse ele. E não é que ele tomou atitude, surpreendeu a todos. Osmar, o Fábio Sanches está com gripe, né? E apesar de ter passado por 2 exames, né, e dado negativo, mas como manda o protocolo da Federação Paulista de Futebol, ele não pode jogar porque ele está com sintomas gripais, viu? Foi por isso que ele saiu do time. Não acredito que o Kleina iria tirar ele do time, não, viu? Sato, oi. Deixa eu dar uma passada pelo YouTube aqui, porque a gente pode ganhar uns lanches aqui, isso é Sim. muito interessante, né? Mandar um abraço aqui para o Anilson Teixeira, né? Ele diz aqui, boa transmissão, abraço do Tom, do Churras. Grande, Tom. O Tom, os melhores lanches. Lanches maravilhosos, viu, Ney? Nós precisamos provar para a gente poder dar o nosso veredito aqui e dizer realmente se são maravilhosos. Então estamos à disposição aqui pro Tom, né? Para degustar. Para degustar. Mandar um abraço aqui também pro André Felipe, vamos para cima, Macaca, juntos somos gigantes. Primeiro nome diz aqui, vamos Macaca. Quem mais está aqui com a gente? O Paulo Correia. A Ponte tem 2 opções, ganhar ou ganhar. Eu acredito na virada. Paulo de Pirassununga, estado de São Paulo, o Corsato. Vem a time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o João Lucas tira, a bola volta pra Macaca, toca na bola ali, o Thiago Lopes, a bola voltou pra Ponte, bola pro Leonardo, tá aqui no bico da grande área, na ponta direita, Ponte atacando, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, pro gol da linha do trem, consequentemente defendendo o gol do portão de entrada, se estivéssemos no Majestoso, estamos na Arena da Fonte, em Araraquara, Ponte vai trabalhando bola com Wesley pra Thiago Lopes, o camisa número 3 da Ponte, o Fabrício pede, o desenho da Ponte justamente é esse. Quando a Ponte ataca, olha aqui o Léo Santos. Jogando bem à frente, como disse aqui o Frank Francisco, cirúrgico. 16, primeiro tempo, 1-0 para os caras, 1-0 para a Ferroviária. Ponte vem, bola com Guilherme Santos. Guilherme Santos faz a finta. A Ponte não perde para a Ferroviária há 32 anos. Ô, Ponte, não vai me decepcionar, né? Bola pelo meio, bola para o Wesley. Wesley trabalha a bola para Léo Santos. Léo Santos, camisa 14, faz o passe na direita para o Kevin. De primeira, tocou na boca do gol pro Pedro Júnior que furou.
furou o Pedro Júnior. A chuteira foi quase na lua, hein, Grigo? Um belo lançamento do Kevin para dentro da grande área. A bola sobrou com açúcar pro Pedro Júnior. Ele tentou pegar de primeira, mas como você disse, furou literalmente. A chuteira dela deve estar chegando em São Carlos nesse momento, viu, Coissato? O Osmar Dangar no Facebook, gostei da escalação, principalmente o esquema da Ponte com 4-4-2. Ângelo Roberto Biasi, meu Deus. Quando chama a Deus... É porque a situação não tá fácil, não acredito, a diretoria trabalha arduamente e o time não joga nada. O Matheus Garcês, não, Matheus, não. Rodrigo, Carlos, Rodrigo Burguineira, coloca Carlos, vírgula, é pra mim. Sei que é ruim trocar técnico, olha que sou fã do Kleina, mas não dá mais. Time totalmente perdido, parece que os jogadores se conheceram hoje. Tá dizendo ele aqui no Facebook, Futebol Interior. Você participa, manda mensagem pra gente através aqui do nosso Facebook, canal Futebol Interior no Facebook. Pode mandar mensagem também lá no YouTube, o Claudinei Costa tá ligado. Vai lá no YouTube, chama o Ney, falou, Claudinei, lê a minha mensagem aí, Claudinei. Daqui a pouco nós vamos colocar o superchat. O Claudinei vai explicar o que é o superchat. Bola ali pelo meio, volta a bola aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola pra Guilherme Santos. Guilherme Santos na ponta, ele fez a finta, virou, trabalhou, bola pelo meio, a bola ali pro Luca. Luca trabalha a bola pra equipe da Macaca, vem Léo Santos, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pra Mezenga. Mezenga tocou a bola pro Orejuela, tocou errado, a bola voltou pro Kevin. Kevin ganha a bola pra equipe da Ponte, fez o passe, Kevin. Fez o passe, Kevin. Me ajuda a te ajudar, velho. Por favor, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Meu Deus do céu, faz o simples, né? Faz o simples, né, Frank? Pra que fazer isso, né? Toca do lado, vai. Cara, não, tem coisa que a gente não consegue explicar, né? É muito mais fácil você fazer um passe evita tranquilo. A fadiga, né? Exato. Gostei dessa, evita a fadiga. Pra que uma bola dessa? Ô, Carlos, mas uma coisa é bom acrescentar. A Ponte subiu, a produção melhorou, hein? Bem, Fecim, ganha a bola pra equipe da Ponte, o camisa número 20, trabalha a bola na ponta direita. Vai, Kevin, eu sou mais você. Levantamento na boca do gol, pegou na zaga, saiu. É escanteio, hein? É escanteio. O Saulo, nem mentir, ele não sabe, né? Porque ele foi desesperado atrás da bola. Por que ele foi pegar a bola, então? Nem mentir, você não sabe, né, Saulo? Tá todo de azul aí, um azul clarinho. E o Saulo tá esquisito porque ele deixou o cabelo dele todo loiro. É escanteio pra Ponte. Fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Claudomiro Simplício tá dando um joinha aqui na transmissão. Primeiro escanteio pra Ponte. Quase 20 do primeiro tempo. Ferroviária 1, Ponte 0. Levantamento, toque na boca do gol. Sobe de cabeça, a zaga tira. Joga a bola pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Era o Léo Santos que estava por ali. Escanteio para o time da Ponte fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem para a bola. Escanteio para a Macaca, é o Fecim. Perna esquerda. Vai fazer o levantamento. Tocou na boca do gol. Toque de cabeça! Luca! Pro gol! Da Ponte! Também na bola parada, cruzamento do Fecim, o Luca nem subiu, bola passou por todo mundo, Luca, artilheiro da Ponte, artilheiro do campeonato, voltou pra Ponte pra ser feliz. Vem ser feliz, volta pra casa, Luca, aqui é a sua casa, come back home, volta, Luca. Ponte Preta 1, Ferroviária também 1. Luca, capitão do time, tem a 9 nas costas. E quem tem a 9 da Macaca sabe fazer gol, sabe que é de gol que a bola gosta. Tá na rede, Ponte 1, Ferroviária também 1. Tá no gol, tá no gol, tá no gol. E o gol é da Ponte. Vai, Luca! Levanta o planeta dos macacos em todo mundo. Tá empatado o jogo, 1 pra Ponte,
1 para Ferroviária, goleirão Saulo. Essa você só pega lá no fundo na rede. Me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte, o segundo do jogo, o quarto do Luca no campeonato artilheiro do Campeonato Paulista. Printa a tela aí, Anderson Grigoleto. No cruzamento do Fecim, quem subiu muito para tentar alcançar a bola foi o Léo Santos, jogador da Ponte Preta, e junto com ele subiu o Didi, zagueirão da Ferroviária número 4. A bola passou pelos dois e, como você frisou bem, o Luca não precisou nem saltar para fazer o cabeceio. Sozinho, colocou a bola para o fundo do gol do Saulo, artilheiro do Campeonato Paulista, o quarto gol do Luca. 1-1, empata a Ponte. Ponte empata o jogo contra o time da Ferroviária. 1 para Ponte, 1 para Ferroviária. Frank, você falou, a Ponte estava empurrando a Ferroviária, bola parada como lá, cá também deu empate para Macaca. O pau que bate em Chico também bate no Francisco. E ó, galera, dá uma olhada aqui, ó. É o cheiro do gol, hein? Emiliana Miguel Cristine. Um infarto em cada jogo. A Ponte não facilita não, cara. A Ponte eu vou falar. Eu tenho uma coisa boa, é o coração. Aliás, todo torcedor da Ponte, ele é bom de coração, isso é fato. Mas eu digo, não um coração bondoso, mas é um coração bom mesmo, funcionando. Porque a Ponte eu vou falar, viu? O que a Ponte testa a nós... Não tá fácil não. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 23 minutos passados deste primeiro tempo, 22 pra terminar o primeiro tempo. O placar te contém não, Arena da Fonte, em Araraquara. 1 pra Ferroviária, 1 pra Ponte, Claudine Corsi. Um pouco mais cedo, placar ao vivo Futebol Interior acompanhando. O São Paulo venceu o Santo André 1-0. No Brinco de Ouro da Princesa segue o primeiro tempo, Botafogo 1, Guarani 0. E em Bragança, no Nabi Abichedi, RB Bragantino 4, Inter de Limeira 1. Vem Pedro Júnior, bola na ponta esquerda, vai para a linha de fundo, fez o cruzamento na boca do gol, toque pro Luca, pra trás, pra fora. Quase! O Lucas chegou! Cruzamento do Pedro Júnior lá pela ponta esquerda. Quase! O segundo gol da Ponte. É que ele não pegou legal, né, Grigo? Não pegou legal na bola na hora do arremate final ali, né? Sobrou muito bem pra ele, quase na pequena área. Ele não pegou bem na bola, a bola saiu, passou ao lado do poste esquerdo do goleiro Saulo, saiu em tiro de meta. Uma boa chance que a Ponte Preta desperdiça. 1-1, Corsato. O Gilberto Esquerdo escreveu: vamos empatar e depois vamos virar. A sua previsão, Gilberto, já se concretizou, 50%. Agora vamos para os outros 50%, tá certo? Claudinei Corsi diz que é isso. Primeiro, uma coisa de cada vez. O Wilson Correia, Lula dos Santos, grita gol. Jô Rossano, vamos Ponte. Joaquim Alencar, gol. Júnior Souza, gol. Ronaldo de Lima Neto, pode acabar, juiz. O Júlio Souza falou assim: faz um L aí, o Franco Francisco fez. Érica Trevenzoli, L de Luca, tá? Érica Trevenzoli, Ponte. Cláudio Omílio Simplício, mudando o resultado. Ponte do... A gente já tem tanto problema, né? Vem, bola pro time da Ferroviária. Bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Sai do gol, Igor Vinhas, pra ficar com ela. Ó, gente, eu não quero mexer com outras coisas que não seja futebol. Já tem tanto problema aqui com a minha Ponte, não vou entrar nessa não, pelo amor de Deus. Antônio César Ferreira tá com a gente. O Hudson Batagim, o Luca é F. 4 gols em 5 jogos. Vai Macaca. Roberto Morelli, emoção do começo ao fim. O Peu Corrêa tá perguntando, as torcidas estavam brigando? Não tô sabendo, não tenho essa informação. Nelson Mota, pra cima deles Macaca, porque lá a torcida da Ponte foi. Bola pela ponta esquerda, como foi em São Bernardo do Campo também, no último sábado. Trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Luca, autor do gol da Ponte, toca a bola para Léo Santos. Léo Santos tocou atrás, bola pro Fabrício. O Fabrício toca, a bola no meio. Nossa, que ridículo, que toque horroroso. O Leonardo teve que dominar de qualquer jeito ali, a bola volta para Léo Santos. Léo Santos na ponta esquerda, ele vira o jogo, abre o jogo para Pedro Júnior, tá na ponta esquerda. O Pedro Júnior já passou, pediu, não é o Pedro Júnior que tá ali não, é o Luca. Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Leonardo. O Pedro Júnior tá mais enfiado na grande área. Bola para Leonardo, vem o camisa 5 da Ponte, ele faz o passe, Mezenga, trabalha a bola, Fabrício, volta a bola pro time da Ponte, tudo isso no campo de defesa. 26 minutos passados do primeiro tempo, 1 para Ferroviária, 1 para Ponte. Claudinei Corsi, tempo e placar de jogo em Ribeirão Preto, por favor, Ney. Aonde? Ribeirão Preto.
Ah, não, é no Brinco, né? É no Brinco, é. Tá aí, nós estamos agora, bola rolando no primeiro tempo, Carlos Corsato, 27 minutos. O Botafogo segue vencendo o Guarani, 1-0, Corsato. Botafogo vence o Guarani pelo placar de 1-0. Vamos acompanhando aqui no placar ao vivo, Futebol Interior. Você participa junto com a gente, manda aqui a sua mensagem. O Roberto Carlos está dizendo aqui que hoje alguém vai ser demitido. O Kleina ou o Daniel Paulista. É aquilo. A gente vai... O futebol no Brasil, e aí não é o torcedor que eu tô colocando, mas o futebol no Brasil, se continuar desse jeito, vai ser uma queimação de técnico a cada rodada. Bola pelo meio, vem Pedro Júnior, ele trabalha a bola, Fecim pede pela ponta direita, ele vira o jogo na ponta, bola aqui pro Luca, o Luca tá na ponta esquerda, vai pro cruzamento, vai pro levantamento, pegou nas costas ali do Bernardo. Será que já reataram ali o Luca e o Bernardo? Bola pelo meio, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Leonardo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, escanteio. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. O terceiro escanteio pra Macaca, em Grigô. Tava lá o zagueirão Bruno Leonardo, ele no cruzamento do Leonardo estava bem posicionado, colocou a bola em escanteio, mais um escanteio pra Ponte Preta, do mesmo lado que saiu o gol da Macaca, hein, Corsato? O José tá dizendo Ponte, sempre Ponte. Escanteio pra Macaca, vem Fecim, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio lá pela ponta esquerda, pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Léo Santos não pegou legal de cabeça. Aí ela vai sair aqui. Vai sair aqui do lado dos técnicos, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. É lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Meu comentarista pegou o microfone, abriu o microfone. É a senha. Quer falar? Então fala, Frank Francisco. Carlos, estou gostando muito da partida que o Léo Santos está fazendo na meia cancha. Ele com o Leonardo ali deu um bom encaixe. E a Ponte está atacando muito bem, principalmente ali pelo lado esquerdo com o Luca, hein? Se o Pedro Júnior der uma ligadinha de nada, bota o dedo na tomada, Pedro. Já a gente faz o segundo. E naquele lance que eu narrei lá, o lance foi o inverso, tá? Quem chutou foi o Pedro Júnior, quem cruzou foi o Luca, lá da ponta esquerda. Me avisou aqui o meu bom repórter, o Anderson Grigoleto. César Ponte, abraço. A Ponte vai ganhar. Um abraço para os dois filhos e a esposa. Somos fã de vocês. Gabi, Vitor... os filhos e a Márcia, que é a esposa. Ô César, obrigado, viu? O Osmar Dangá tá dizendo que em relação ao último jogo a Ponte está bem melhor. O Ademir Júlio, quando o treinador é ultrapassado, tem que mandar embora mesmo. Não é o caso do Paulista, e sim do GK, tá dizendo aqui o Ademir Júlio. Mas então, Ademir, eu te pergunto, Claudinei Corsi, quantos pontos tem a Ponte Preta no campeonato, Claudinei Corsi? A Ponte Preta, no grupo D, está com 4 pontos. 4 pontos. Começou a rodada com 4, né? Isso. E o Guarani? O Guarani está no grupo A com 4 pontos. Pois é. Júnior Souza escreveu, vamos Ponte. Aliás, esse sistema aqui de disputa é estranho, né, Consato? Porque o time tem menos pontos, tá melhor colocado, o outro tem mais pontos, tá pior colocado. É uma coisa de maluco. A Ponte Preta em 2020, ela passou por isso. Na última rodada, ela teve uma hora que ela estava caindo. E depois terminou, passou para outra fase. Exatamente. Né? Este é o futebol dos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Consato, é só acertando aqui, 5 pontos agora com esse empate da Ponte Preta, né? O Santo André tem 5 e o Santos tem 5 também. Quem destoa realmente é o Red Bull, que está com 10 na primeira colocação. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola aqui no campo de defesa, bola com o Kevin. Kevin trabalhou, voltou, bola pro Léo Santos. Léo Santos tentou fazer o passe longo, não conseguiu, a bola voltou pra Ponte. Pedro Júnior, Leonardo, vem, disputa a bola ali com o GG, autor do gol dos caras. A bola vai ficar aqui atrás, bola pro Saulo. Sai do gol pra fazer a defesa. E atenção, rede. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo passa, aproveite da melhor forma possível. Faltam 15 para terminar o primeiro tempo. Se contém não, Arena da Fonte, Fonte Luminosa. É o jogo de número 61 entre Ponte Preta e Ferroviária na história. Aqui, quinta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. 1 para Ferroviária e 1 para Ponte, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, Brinco de Ouro, bola rolando primeiro tempo. Botafogo segue vencendo 1-0 o Guarani. Lá no Nabi Abichedin, em Bragança, está 4-1 para o Bragantino em cima da Inter de Limeira. Bola rolando no segundo tempo, mais cedo, São Paulo 1,
Santo André 0 e amanhã tem Santos e São Bernardo, Corinthians e Mirassol. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira, voltou pro William Correia, bateu pro gol. Igor Vinhas. Pra bola. Defesaça do goleiro da Ponte. A bola volta aqui pela ponta esquerda. João Lucas tocou no meio pro Orejuela. Vai fazer, bateu pro gol. Igor Vinhas de novo. Fantástico, Igor Vinhas. Rapaz, o Igor Vinhas agora salvou a lavoura. Salvou a Ponte. Duas sensacionais defesas. Fantástico, Igor Vinhas salva a Macaca. Quase o segundo gol dos caras. O que o Igor Vinhas fez aí, hein, Rodrigo? Sensacional, o Igor Vinhas, o goleirão da Ponte Preta. Na primeira jogada, um tirombaço do Bruno Mezenga de fora da área, ele rebateu a bola para a lateral. Na sequência da jogada, a bola caiu nos pés do Orejuela dentro da pequena área. Ele colocou a bola em queima-roupa ali. O Igor Vinhas, sensacional, fez a defesa, salvando a Ponte Preta de tomar o segundo gol. E agora tá ali caído, sentindo o goleirão da Ponte Preta, mas duas defesas extraordinárias do Igor Vinhas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Futebol dos canais Futebol Interior, gente. Mais um teaser, por favor, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Mega Sena hoje estava acumulada, hein? 3 milhões, hein? Sorteio foi há pouco no espaço Loterias Caixa. Boa sorte para você que fez a sua fezinha lá na Shimozono Mega Sorte. YouTube, Lana Patrícia Faria, vamos Ponte. Vamos Ponte, amanhã é meu aniversário, me dá vitória, a Lana tá pedindo aqui. Os caras de novo, bola com o Orejuela, deixou passar pro Mezenga, vai queimar dali, bateu pro gol, o Igor pulou, ela saiu. Foi o Rafael Luiz quem bateu, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, a Ponte sai tocando, perde a bola, a Ferroviária quase faz o segundo. Perdão, Claudine Cortes, pode Legal, seguir. Não, a Lana tá pedindo a vitória de presente, amanhã é aniversário dela, ela é de Macapá, do Amapá. É Ponte Pretana, tá pedindo pra Ponte sair de trás aqui, né? O Nelson Letrinta Júnior, vamos ganhar Macaca. Grande Nelson, que prazer tê-lo aqui, Nelson, seja bem-vindo. Nelson tá com a gente aqui. O Luiz Fernando da Silva gritou gol aqui. O Laudomiro Correia do Santos, 3-1. Não disse pra quem, né? 3-0 Ponte Preta, mas aí saiu o gol da Ferrinha, ele falou 3-1. Tá aí. Tá valendo ainda, né, Corsato? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Wilson Correia, Lula dos Santos, tá com a gente, tá dizendo a zaga saiu errado agora. O Rodrigo Brugnina, Carlos, o time precisa marcar pressão, adiantar no time, senão vai levar pressão. Wilson Correia, Igor se redimindo. Pois é, né? O pessoal que mete o pau no Igor Vinhas, agora ele salvou a lavoura. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. E a Ponte vem, trabalha a bola aqui pelo campo de ataque. A máquina para também, mas por que não para, né? Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time da Ferroviária, já no campo de defesa, recupera essa bola. Olha onde que tá aqui o camisa número 13 do time da Ferroviária, o Bruno Leonardo, zagueirão. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, colocou uma bandagem ali no beiço, né? Porque foi atingido ali o jogador da equipe da Ferroviária. E o Igor Vinhas agora tá tudo certo com ele. A bola voltou ali pro Rafael Luiz com a perna esquerda. O camisa número 7 faz o cruzamento, levantamento na boca do gol. Kevin tira de cabeça, a bola voltou pro Fecim. Fecim vem na marcação pra cima dele, Orejuela. Voltou, William Correia, falta. O árbitro tá parando para marcar a falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Quase 36 passados deste primeiro tempo. Ferroviária 1, Ponte Preta 1. No estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tempo e placar de jogo, Claudinei Corsi. 35 minutos do primeiro tempo. Segue Botafogo 1, Guarani 0. E o Guilherme Santos vai sair, sai errado. A bola voltou com o GG. Segura porque ele chuta, hein? Segura porque ele chuta. Fez o cruzamento, fez o toque por cima do zagueiro da Ponte. Era pro Mezenga, mas o Igor Vinhas tá ligado, tá esperto, saiu do gol. Tem gol. Pra fazer a defesa. Placar ao vivo, Futebol Interior informa. Brinco de Ouro da Princesa é o segundo do Botafogo. Agora Botafogo 2, Guarani 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Trabalha a bola o time da Ferroviária. A Ponte vai perdendo a bola ali no campo de defesa e às vezes se complica a própria Ponte Preta. Assistência da Ponte há pouco. O Guilherme Santos saiu errado de novo, né, o Franqui? O pior é que o Guilherme Santos acho que deu a mão pro Fabrício. O que eles estão errando o passe nessa saída de bola é uma grandeza, Carlos. Meu Deus. Pelo amor de Deus, os caras querem matar a gente do coração, gente. Não é possível. O William Correia trabalha a bola para a equipe da Ferroviária. Vira a bola para Didi. Didi no meio pro GG. Bateu pro gol. Igor Vinhas de novo. Igor. Não tá fácil. E eu tô avisando, hein? Esse GG ele chuta de tudo quanto é lado. Defesaça do goleiro da Ponte. Escanteio pra Ferroviária, Grigor. Bateu de longe o GG ali. Teve liberdade, bateu pro gol. Mais uma excelente defesa do goleirão Igor Vinhas. Terceira defesa excelente do Igor Vinhas nessa partida. Tá lá o número 10, GG, para fazer a cobrança de escanteio, 1-1. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio, o GG, camisa de número 10 da equipe da Ferroviária. Vem GG, primeiro escanteio para Ferrinha no jogo, levantamento na boca do gol. Sobe de cabeça Fabrício, mete a testa na bola o Fabricião para tirar dali. A bola vai voltar pelo meio, William Correia, o camisa número 8, Carequinha da equipe da Ferroviária. Joga a bola aqui pela ponta esquerda, canto baixo da sua tela, a bola para João Lucas. João Lucas fez o passe no meio, procurava ali o GG, chegou o Kevin. Kevin dominou, que foi uma beleza, né? Mas aí na hora de completar o serviço, Deus do céu. Jogou pra fora, a bola saiu pra lateral, é lateral pra equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vem cruzamento, Ferroviária, chega na boca do gol, Thiago Lopes tira, volta a bola pra Ponte, bola pro Fecim, tá na ponta à esquerda, ganhou, tá na ponta direita, ganhou pra Ponte, trabalha a bola para Léo Santos no meio pro Wesley. Pô, Wesley, fica esperto, cara, pelo meio a bola voltou pro time da Ferroviária, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora do gol, bateu ali o Rafael Luz. Cara, o Wesley, realmente, a gente até tenta, viu? Mas pelo amor de Deus, né? Presta atenção no serviço, foi o Orejuela que bateu, ela saiu, pegou no jogador da Ponte, é escanteio. Escanteio pros caras. Presta atenção no serviço aí, Wesley. Pô, ajuda a te ajudar, né? Caramba, se o Igor Vinhas tá ajudando, defendendo tudo, Wesley tá querendo entregar a paçoca, pelo amor, né? Escanteio para Ferroviário, segundo no jogo, para Ferroviário, quinto no total, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Thiago Lopes para tirar dali, a bola voltou da onde saiu, bola pro GG, mas aí chegou o Luca para ganhar essa bola para Ponte, trabalha a bola para Fabrício, ele dá uma bomba, põe a bola aqui pro campo de ataque, vamos ver quem vem pra corrida ali, é o Wesley, que tá aqui na frente. Se for para fazer caca lá atrás, fica aí na frente mesmo, viu, Wesley? Até dar um intervalo e o Kleina tirar o C do time. Bola pelo meio, bola pro William Correia, ele abre o jogo, trabalha a bola aqui para João Lucas, passa a linha que divide o gramado, ponta esquerda, campo de ataque, vem o time da Ferroviária, bola pro Orejuela, toca a bola na linha que divide o gramado, bola para João Lucas volta, bola para o William Correia estava no Curitiba ano passado, volta essa bola aqui, um pouco mais atrás, bola pro Tomás, o camisa número 5, vira a bola na direita para Bernardo para GG vem dominando aqui o meio campo da equipe da Ferroviária, ele trabalha essa bola pelo meio, volta a bola aqui pro Didi na ponta esquerda, campo de ataque, vem subindo as peças, o time da Ferroviária, trabalha a bola, é pro Orejuela, trouxe a bola pra perna direita, virou, tocou pro GG, pro Orejuela, chega o Thiagão, Thiago Lopes mete o pé na bola, tira dali, a Ponte que esse monte de zagueiro e volante, os caras não estão achando o time da Ferroviária, tem que pôr o Marco Júnior pra jogar, não sei o que o Marco Júnior fez, e tão ruim assim pro Kleina pra não entrar, bola ali pelo meio, trabalha, bola, falta. O árbitro tá parando para marcar a falta, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. O tempo vai passando.
O tempo passa o tempo. Aproveite o tempo, 40 passados deste primeiro tempo. 4:30 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, quinta rodada. Arena da Fonte, Araraquara. 1 para Ponte, 1 para Ferroviária. Claudinei Corsi. Placar ao vivo, futebol interior. Segundo tempo, finalzinho de jogo. O Bragantino vai vencendo a Inter de Limeira 4-1. No Brinco de Ouro, também primeiro tempo, finalzinho de primeiro tempo, o Botafogo vai vencendo o Guarani 2-0. Amanhã tem Santos e São Bernardo, Corinthians e Mirassol. Sempre, pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, o Reinaldo Belê. Esse lateral esquerdo da Ponte é simplesmente ridículo. O Jean Carlos é muito superior a ele. Só o Kleina que não vê isso. O Wilson Correia, joga sério, Ponte. O Rodrigo Brugneira lança aqui, ó, parece time amador. Neuri Menezes, não tem o desafogo pelas laterais. Reinaldo Belê, Wesley sem condições também, hein? Ex-jogador, fala sério, rapaz. Roberto Carlos também tá com a gente. Fala, Roberto. Obrigado aí pela participação. Estandarte, desfraudado, preto e branco é sua cor. O Fabiano Ferreira coloca aqui a letra do hino da macaca, que tá jogando com a camisa que tem o hino na faixa. Bola aqui pela ponta esquerda pra João Lucas. Vem cruzamento na cavadinha pro Orejuela. Ele voltou atrás, no meio pro Thomas. Vai queimada ali, bateu pro gol. Igor Vinhas. Encaixa bonito o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Dá pra dizer que o Igor Vinhas é o melhor da Ponte e o GG é o melhor da Ferroviária, Frank Francisco? Perfeito, assina embaixo, Carlos. Então o Igor Vinhas tá pegando muito, o Igor Vinhas, goleiro da Ponte, que foi bastante criticado aí pela torcida. Inclusive até no gol, o Frank falou que ele... Eu não achei, né, mas... O Frank falou que ele falhou, né, no gol. Foi isso, né, Frank? Eu achei que ele errou o tempo da bola ali, mas essas defesas em sequência aqui agora, pelo amor de Deus, até esqueço o gol que tomou. Carlão, o time da Ponte tem hora que parece que desliga, rapaz. A meia cancha não tá conseguindo achar o GG. O Wesley não tá conseguindo nem jogar na frente e nem auxiliar o pessoal na marcação. Caraca, que coisa horrível. Rose Almeida tá falando o quê? Vinhas, o melhor do jogo? Na minha opinião e do Frank, sim, Rose. Manda a sua aí. Bola aqui pela ponta. O cara fez 2 defesaças, pô. Bola aqui pela ponta pro Orejuela. Vai queimada ali, bateu pro gol. Igor Vinhas de novo. Véi, já era pra tá perdendo já. Os caras não marcam. Os caras não marcam. Pode fazer o que quiser aí, ó. Não marca, não tem marcação, né? Esse monte de zagueiro, esse monte de volante, né? E os caras só olhando. É chute pra tudo quanto é lado. Deus amado. Bola aqui pela ponta, trabalha a bola o time da Ferroviária. Bola ali com o João Lucas pelo meio. Ele volta a bola pro Tomás. Tomás fez o passe, vira o jogo na ponta pra Didi. Virou completamente o jogo, trabalha a bola na ponta. Ele já virou, já trabalhou. Bola aqui pro camisa número 7, o Rafael Luiz. Bola aqui pela ponta esquerda. Vem o Rafael, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Bernardo, começa tudo de novo no campo de defesa. Conosco, Store Colchões. A Store Colchões espera você, hein? Atendimento personalizado na loja da fábrica, no Jardim Maria Antônia, ou então online. Procure Store Colchões, Store S-T-O-R, Store Colchões no Facebook e também no Instagram, uma empresa do Grupo Fininho. Vem credibilidade total para você. Trabalho, deixa eu mandar um abraço pro Fininho. Grande Varley, é Ponte Pretano, tá lá ele, Wesley. Com certeza, não sei se estão ouvindo aqui, mas estão com certeza ligados no jogo da Ponte Preta. Um abraço, o pessoal trabalha muito lá. Tem o poço, tem a loja de colchão, rapaz, não é fácil a vida não. Bola aqui pelo meio, volta aqui um pouco mais atrás. Bola pra Didi, 44-40, quase 45. Primeiro tempo de jogo, Ferroviária 1, Ponte Preta 1. Placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi, Brinco de Ouro da Princesa, tempo e placar, Claudinei. 45 primeiro tempo, o Botafogo segue vencendo, 2-0 Guarani. E vem o time da Ferroviária, bola aqui pro campo de ataque com o João Lucas, pra fora a bola saiu. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Manda mensagem pra gente aqui no Facebook, Futebol Interior. A Ponte apagou de novo. Ó, o Varley aqui, rapaz. Está na hora de ver jogadores da base. Quem pode subir para o profissional? Ponte...
tempos passados de jogadores. Muitos grandes jogadores surgiram com a macaca. Tem bastante gente aí jogando, né? Por exemplo, o Leonardo é da base, o Thiago Lopes é da base, né? O Jean Carlos, que está no banco, também é da base. Bola pro Saulo. Vai meter o bico na bola. Põe bola aqui pro campo de ataque. Tem que se segurar aí nesse primeiro tempo. Bola pro Kevin. Saiu errado. O Grigo informou. Vamos até 47. Já passamos de 45. 45 e 45. Vem Orejuela. Bola aqui pela ponta esquerda. O Kevin coloca o braço para trás. O Orejuela entrou na grande área. Fez a finta. Voltou. Trabalhou na ponta. Vai pro cruzamento pro Rafael Luiz. Levantamento na boca do gol. Guilherme Santos. Tira dali. Põe bola pro Wesley. O Wesley errou simplesmente tudo que ele tentou até agora. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Orejuela, volta a bola aqui para a equipe da Ponte. Wesley veio agora, ele ganhou uma. Constatou. Opa! Ave, ganhou uma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Claudinei Corsi. No WhatsApp 989893526, mandar um abraço lá para São Bernardo do Campo, o Roberto Gomes ligado aqui na nossa transmissão, Corsato. Valeu, Rodrigo Burguineira, time jogando para perder, como pode jogar tão mal? O Reinaldo Belê, Igor está salvando o time hoje, está perdido no intervalo. Pelo menos 2 substituições, a Ponte está perdida no intervalo, diz ele aqui. O Marcelo Ramos, o Wesley é muito ruim, não pode vestir a camisa da Ponte. Rapaz, ele sabe jogar, não dá para falar que um cara que jogou no futebol alemão, né, vestiu a camisa do Santos, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, não dá pra falar que ele não sabe jogar. Mas, rapaz, eu acho que ele deu um branco, esqueceu o futebol, porque hoje, pelo amor. E tem falta ali pra Ponte, hein? Tem falta pra Macaca fazer a cobrança, Grigô. O zagueirão Bruno Leonardo fez a falta em cima do Pedro Júnior. Kevin na bola pra fazer a cobrança. Vem Kevin para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Já passamos de 47. Na cavadinha, Kevin na boca do gol. Toca de cabeça no Fabrício. Pega o goleiro. Saulo. Sai do gol para fazer a defesa. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado. O árbitro Thiago Lourenço de Matos, 36 anos, professor de educação física. Está no... Ih, o bicho fechou lá pro lado dele. O Saulo vai para cima dele. O pessoal tá reclamando do gol da Ponte, que sai, né? Na segunda cobrança de escanteio. E ele aponta o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. 1 para Ferroviária, 0 para Ponte Preta. Vem aí o intervalo do jogo nos canais Futebol Interior. O intervalo do jogo aqui da Rádio Futebol Interior para Store Colchões. Atendimento Loja da Fábrica, tudo parcelado em até 10 vezes no cartão. Store Colchões, Loja da Fábrica no Maria Antônia em Sumaré. Próximo ao Alto Posto do Fininho, vai apresentar para você a partir de agora o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. 10 da noite, mais 18 minutos, intervalo de jogo na Fonte Luminosa, 1 para a Ponte, 1 também para a equipe da Ferroviária. Tá dando empate na Fonte Luminosa. O destaque do repórter Anderson Grigoletto. 1-1, agora o Kleina tem à disposição, se ele quiser mexer logo agora no intervalo, o Luan, Norberto, Moisés Ribeiro, Matheus Jesus, Jean Carlos, Matheus Anjos, Niltinho, João Pedro, Ribamar, Douglas Mendes e André Luiz, Ney. Este é o destaque de Anderson Grigoletto, comentarista dos canais Futebol Interior. Frank Francisco, seu destaque aqui nesse início de intervalo de jogo, Frank. Ney, o Kleina fez o que a gente pedia, mexeu na equipe. Só que a Ponte está muito instável, né? Infelizmente, a gente não gosta de fazer isso. Eu tô com o Carlos, ninguém desaprende de jogar futebol, mas não vive um bom momento o nosso amigo Wesley. Então pra mim, de cara, na volta agora, já saco o Wesley. E tava até pensando aqui no Moisés Ribeiro, mas perder ele tem que entrar para colar no GG. É jogar com 1 a menos. Ele tem que colar nesse GG. O chuta-chuta da Ferroviária. Tá aí o destaque do Frank Francisco. Daqui a pouquinho ele volta para falar mais do que foi esse empate 1-1, Ponte e Ferroviária. 10 da noite, mais 20 minutos, intervalo de jogo. A gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 10 da noite, mais 24 minutos, intervalo de jogo na Fonte Luminosa em Araraquara, 1 para a Ponte, 1 para a Ferroviária. Estamos com 7 minutos de intervalo de jogo lá na Fonte Luminosa. Também terminou o primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai perdendo por 2-0 e terminou também lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O RB Bragantino fez 4-1 na Inter de Limeira de virada. Frank Francisco, comentarista dos canais de Futebol Interior, eu já começo de cara perguntando para você o melhor jogador em campo da Ponte Preta nesse primeiro tempo para você, o Frank.
Ah, não tem como não ser o Igor Vinhas, né? Pelo menos 3 defesas espetaculares. Tá aí a foto já para você que está no YouTube, no Facebook, curtindo aí o Igor Vinhas. Ô Carlos Corsato, o torcedor aí tava brava com vocês aí, votando no Igor Vinhas como o melhor, Corsato. Fazer, né? O cara fez, no mínimo, 4 defesas. No mínimo, 4 defesas. Era gol da Ferroviária. E não é defesa que goleiro comum faz, não. Eu venho defendendo aqui, né? Eu sei que, claro, a gente tá... A torcida da Ponte, ela tem todo o direito de reclamar, porque ninguém pode estar contente de 12 pontos só fazer 4. Mas 2 caras que eu defendo, e com argumentos, eu entendo quem tem o contraditório, né? Mas no caso do Igor Vinhas, eu acho que é mais ranço do que propriamente falha, né? E eu já venho falando isso desde o jogo lá contra a Internacional de Limeira. Parece que o pessoal tem uma dificuldade de falar que quem entregou a paçoca aquele jogo foi o Dedé. O goleiro teve culpa nenhuma, na minha opinião, né? Depois, no jogo contra o Novo Horizontino, ele foi bem, a Ponte não tomou nenhum gol, né? E no jogo contra o São Bernardo, na minha opinião, ele não teve culpa em nenhum dos gols, né? E o pessoal querendo a cabeça dele, né? E hoje... Frank Francisco, então, melhor em campo, o Igor Vinhas, né, da Ponte Preta neste primeiro tempo. A Macaca vai empatando. E o jogo, 1-1, foi um placar justo, pelo que você viu, Frank? Ney, foi bem alternado, né? A Ponte teve seus momentos no jogo. A Ferroviária é um pouquinho mais, mas mesmo assim eu acho que é um jogo que tá equilibrado, Ney. Pra mim ficou de bom tamanho esse 1-1 e graças ao Vinhas, hein? Tá muito bem. E aí no time da Ponte Preta, ô Frank, você já se antecipava no seu destaque, mas você fosse o Kleina, você obviamente seria muito xingado por parte da torcida da Ponte Preta, mas você mexeria no time já para esse segundo tempo, ô Frank? Olha, eu já sou xingado sem ser o Kleina, mas tá tudo certo. Imagina o quanto o Kleina é xingado, imagine. Mas vamos fazer o seguinte aqui, né? Eu já tinha falado, eu não voltaria com o Wesley, tá? Eu entraria com o Moisés Ribeiro com a nítida função. Cola nesse cara que não pode ver a camisa da Ponte, gente. Pelo amor de Deus, como esse GG chuta. E é de qualquer lugar, dá trabalho. Tem que colar um cara nele. Eu colocaria o Moisés Ribeiro, que é um jogador que faz uma boa pegada, jogador experiente, se estiver bem fisicamente, né, Ney? A gente tem que lembrar disso. Ele veio daquela contusão Foi na coluna, Carlos? Sim. Então, é para se pensar. Mas eu faria essa alteração. Se estiver em condições, eu tiraria já o Wesley e entraria com o Moisés Ribeiro. E é lógico que eu quero saber do Carlos Corsato se você concorda com o Frank Francisco, Corsato. Sim, Wesley, se o Igor Vinhas, a gente não coloca aqui o pior em campo, até acho que não é necessário dar destaque pra isso, né? Não ajuda em nada. Mas tem que falar, né? Temos que falar. E pra mim o Wesley é o pior em campo hoje da Ponte Preta, né? Ele ganhou uma jogada até agora. E parece que tá em outro nível, né? Parece que tá em outro planeta. Parece que não tá ali em Araraquara. O corpo está ali, né? Mas a alma não está. O espírito está em outro lugar. Está em outro lugar, não é possível um negócio desse. Tá muito bem. Aqui perguntaram sobre o Dedé, né? E o próprio torcedor já respondeu aqui que o Dedé tá machucado, né? O Evandro Carvalho, que perguntou cadê o Dedé. E o RYCBAR, olha, não é fácil não, o nome que a rapaziada usa aqui no YouTube. O YouTube a gente tem que... Não é brincadeira não, hein? Nós precisamos acostumar com esses nomes aí. Tem o Jorge dos Santos Mototax. Aí, tá vendo? O Frank Francisco disse que além de fazer táxi, ele vai fazer mototáxi também aqui em Campinas. Deus do céu. Vou não. Ai, meu Deus. O Joel da Silva, o Sebastião Ricardo Filho, o Kleina, ele diz aqui, Kleina, você vai conseguir derrubar a Ponte Preta. Tem jogador bom, mas você não sabe escalar. Sebastião Ricardo Filho, o Celso Fittipaldi. Eu acho que o zagueiro Fabrício não está bem. Igor Vinhas foi muito bem, no mínimo, 3 defesas ótimas no primeiro tempo. Um grande abraço aqui ao Fittipaldi, o rei das pistas, curtindo aqui a nossa transmissão no YouTube. Aliás, o nosso YouTube Futebol Interior bombando, assim como, Carlos Corsato, o Futebol FI também, que eu vou dar uma passadinha por lá já, viu, Corsato? Tá certo, o pessoal participando com a gente, pode se inscrever no nosso canal. Procurou Futebol Interior no YouTube, são 2 canais, tá? Futebol Interior e Futebol FI. Tá na tela, inclusive, aqui, ó.
Tá aqui na tela, ó. Na tela. Futebol Interior e Futebol FI. São 2 canais no YouTube. Muito obrigado você que tá ligado com a gente nos canais aí do Futebol Interior no YouTube. E também você que tá no Facebook. No intervalo, no segundo tempo, a gente vai mandar e trocar aquela ideia, a narração, trocando ideia com você, torcedor que tá com a gente. Só temos que agradecer, viu, Claudinei Corsi? É isso. E o Igor Vinhas tá aí na foto, né? Pra quem tá no Facebook e no YouTube. Isso porque ele foi escolhido aqui o melhor em campo da Ponte Preta neste primeiro tempo, né? Lembrando que no final da partida o torcedor pode votar no melhor da Ponte Preta, mas aqui mesmo, já no primeiro tempo, o torcedor está concordando aqui com a equipe dos canais de Futebol Interior. O Laudomiro Corrêa dos Santos dizia que era 3-0 Ponte Preta, mas agora vai ser 3-1. Opa. O Luiz Fernando da Silva vibrou com o gol da Macaca, colocou a carinha dos macaquinhos aqui para cima. Quem mais? A Lana Patrícia, vamos Ponte. A Lana Patrícia que faz aniversário amanhã, antecipadamente. Parabéns para você, viu, Lana? Quem mais aqui? O Cido Araújo, é torcedor do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras vai pegar o Chelsea, né, no sábado à tarde, disputando o título de campeão mundial interclubes. O Chelsea que passou apertadinho hoje pelo time lá da Arábia, né? Mas é o Chelsea que vai ser o adversário do Palmeiras no próximo sábado. Mais alguém por aí, Corsato? Abraçando aqui o pessoal que está participando, mandando mensagem pra gente. O Marcelio Ramos tá ligado aqui nos canais Futebol Interior no Facebook, o Roberto Santos, o Fábio Fernandes, o Reinaldo Belê, o Rodrigo Brugneira, o Júnior Souza. Mais uma vez aqui um abração pro Varley Fininho lá da Store Colchões, um abraço para toda a família. O Roberto Carlos ligado com a gente, Renata Dalgalo também tá com a gente aqui no Facebook, o Thiago Luca, enfim, muita gente ligada no Facebook, no nosso Planeta dos Macacos aqui, viu, o Claudinei Corsi? Legal, e mandando um abraço também pro meu amigo Cidinho, gerentão da De Pascoal na Imperatriz Leopoldina, pra Regina Simões, lá em Santos, torcedora da Ponte Preta, o Ângelo Biasi, que tá sempre acompanhando aí as nossas redes sociais, muito obrigado. O José Afonso Bittencourt também, curtindo a nossa transmissão. Quem tá falando aí? O Luca, vamos ver se dá pra pegar uma palavrinha dele. Fizemos o gol e depois tivemos outras chances, então acho que a gente tem que manter mais o equilíbrio do meio do primeiro tempo. Acho que o final do primeiro tempo a gente não conseguiu marcar bem. Começamos muito bem. O Luca sendo agraciado ali pelo torcedor adversário. E mudaram rapidinho pro GG. Eu só não entendo essas entrevistas que são gravadas na saída do jogador e eles soltam depois. Se o jogador for substituído... Eu vou explicar por quê, Claudinei. O que acontece? Agora a transmissão ela é um pool, né? Não é só de uma geradora. E a mesma entrevista vai para todas as empresas que estão transmitindo o jogo ao vivo. Então, eles gravam para repassar a imagem para as empresas e aí elas soltam. Beleza. Né, se o jogador não voltar para o segundo tempo. Já era, né? Mas normalmente eles colocam os aí caras o cara que fizeram vem e o fala gol. assim, não, agora eu vou conversar com o professor, vou acertar minha condição em campo, vou voltar e vou fazer os gols. Aí ele não está mais no time. Mas faz parte. São 10 da noite mais 33 minutos. A Macaca já está voltando aí, Anderson Grigoleto. Tá voltando a Ponte, tá voltando a Ferroviária também. Tá certo, voltando Ponte, voltando Ferroviária. Eu fico por aqui no intervalo FI e volto no fim de jogo do Futebol Interior, porque ele está a postos para assumir o comando aqui para o segundo tempo de até aqui. Ponte 1, Ferroviária 1. Ele é... Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente na live no Facebook, né? Ô, Carlão, manda um abraço. Eu tô aqui no Facebook, tá? Por exemplo, o Rafael Souza tá dizendo que o pessoal do Premier não tá passando no exterior. Então ele tá ouvindo a gente. Saudações pontepretanas de Texas, nos Estados Unidos. Silvana Sandoval, Claudinei, meu amigo, boa noite, tá dizendo a Silvana. Aparecido Alves da Silva também tá ligado com a gente, vai começar o segundo tempo, apita o árbitro, tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato.
Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Você participa, manda mensagem pra gente. Bora que bora, Ponte Preta. Vamos, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você, Ponte Preta em campo. Ponte Preta jogando contra a equipe da Ferroviária. Posse de bola da Ponte no segundo tempo. Trabalha a bola aqui pela direita. Chega a zaga da equipe da Ferroviária. Mete o pé na bola, tira, joga a bola pra lateral pra Ponte. Fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Deixa eu só ver se o Wesley tá no campo aqui. Volta aqui pela ponta direita. Chega a zaga da equipe da Ponte com o Léo Santos pra tirar. Tô procurando. Cadê, Grigor? Cadê? Coissato, voltaram do mesmo Tá modo lá. que terminou o primeiro tempo. Ninguém mexeu. Tá lá. Então, Frank, o Kleina não mexeu não. Olha o Wesley aí, ó. Pega na bola, Wesley. Vem ele pra bola aqui pelo setor de ponta esquerda. Vamos ver se ele acerta. Tocou a bola aqui pro Guilherme Santos. Acertou. Jogou. Bola aqui pelo meio. Trabalha a bola. Bola pro Léo Santos. Léo Santos na direita. Trabalha a bola pra Fabrício. Sai jogando no campo de defesa pro time da Ponte. Vai, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. 2 minutos de bola rolando no segundo tempo. No Brinco de Ouro. Segue Botafogo 2, Guarani 0. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. O Marcelo Ramos está dizendo aqui, vamos Ponte, vamos virar. Jô Rossano, vamos Ponte. Pessoal que está com a gente aqui no Facebook, trabalha a bola. Essa lateral é para Ponte, hein, gente? É lateral para Ponte, zagueirão ali. Deu ruim pro Bruno Leonardo, a bola saiu para lateral para Ponte. Fazer a cobrança aqui pela esquerda, campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Bola para Léo Santos para Fabrício. Fabrício trabalha a bola na ponta. Bola para Thiago Lopes. O Thiagão, camisa número 3. Volta a bola aqui pro Kevin na ponta direita. Kevin volta a bola para Thiagão. Dá um bico. Tira essa bola daí, Thiagão. Tira essa bola daí. Ele trabalha a bola para Fecim. Fecim põe a bola pro time da Ponte. Já virou, tocou pro Luca de primeira. Na ponta. Faz de conta que é pela ponta e é pela ponta. Bola pro Pedro Júnior. O Kevin vai passar, pediu. O Pedro Júnior tentou fintar. Rapaz, o jogo era ali pro Kevin na direita, Pedro. Pô, toca a bola, Pedro. A bola voltou pro time da Ponte. Bola com o Kevin. Ganhou essa bola para a equipe da Ponte. Mais um desarme. O Kevin, que no jogo contra a equipe do Novo Horizontino, fez 4 desarmes na defesa pro time da Ponte. Ele volta a bola aqui pela ponta direita. Trabalha a bola para a equipe da Ponte Preta. Ele volta a bola na ponta. Trabalha a bola pelo meio. Bola para Thiago Lopes. Thiago Lopes passa a linha que ele vira o gramado. Vira o jogo. Toca a bola pro Wesley. Voltou no segundo tempo. Comentarista não queria o Wesley. Narrador também não queria o Wesley. Mas o Kleina quer o Wesley. O Wesley tá no jogo. Bola para Fabrício. Fabrício tá ali entre os dois zagueiros, tá no meio, ele faz o passe longo, bola pro Guilherme Santos. Guilherme Santos conseguiu tirar a bola, não, a bola saiu para lateral. É lateral para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Pessoal que tá ligado com a gente, onde tem um aplicativo ligado, ó, São Paulo, Campinas, Rio Preto, Americana, Jundiaí, Araçatuba, Bom Sucesso em Minas Gerais e Caraíma, Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, Santa Bárbara do Oeste, Belo Horizonte, Sumaré, Saloá. Em Pernambuco, você que está em Saloá, em Pernambuco, tô te vendo aqui, viu? Tem um aplicativo ligado em Saloá, Pernambuco. Trabalha a bola, o time da Ferroviária, a bola aqui pela direita com o Bernardo. Chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola para a lateral. Ananindeua no Pará. Bauru, São Paulo. Ribeirão Pires, Presidente Prudente, Hortolândia, Sorocaba, São Luís, Araraquara, São Caetano do Sul, Ponta Grossa, Itatiba. Cidades que dão carinho da audiência pra gente. Canal de áudio, Facebook Futebol Interior também você ouve. YouTube Futebol Interior. YouTube Futebol FI, vai se inscrevendo por lá. Tentei entrar aqui no YouTube, mas eu não sei, cara, as minhas mensagens não estão aparecendo. Será que eu fui bloqueado pelo YouTube? Ah, meu Deus. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Tomás. Tomás trabalha, essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Bruno Leonardo, Didi na ponta direita, bola para Leonardo. Bruno Leonardo, ele volta a bola para GG, o homem da Ferroviária no jogo no primeiro tempo. Aliás, o autor do gol da Ferroviária a 8 minutos do primeiro tempo. Aí a bola voltou pro Bruno Leonardo. Se nós temos o Wesley, o Bruno Leonardo também hoje não tá nos melhores dias.
Ele voltou, trabalhou bola aqui pro Wesley, falta. O jogo tá parado, falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. YouTube. Vai, Claudinei Corsi. Futebol Interior. Mandar um abraço aqui pro Walter Francisco da Silva, o Marco Pio, o Pedro Lucena, o Cícero Augusto, o Walter Gomes, quem mais aqui? Romário Santos, todo mundo com a gente aqui no Facebook Futebol Interior, Corsato, e pedir para essa rapaziada também compartilhar aí com os seus contatos o nosso YouTube, tá certo? Beleza, participe, mande mensagem pra gente aqui, ó. O Crélio Miranda também tá com a gente, o Romário Santos, o Walter Gomes, pessoal que tá com a gente, hein? Aqui nos canais Futebol Interior. Em qual YouTube você tá, Claudinei Cor? Você tá no... Nos dois. Tá nos dois? No então, Futebol FI e no Futebol Interior. Então continue por ali. Eu vou ficar aqui no Facebook atendendo você. Bola pra equipe da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Leonaldi, falta. Não, ele não deu não, hein? Lateral pros caras só, GG bateu, só que deu de presente pro time da Ponte, Leonaldi ganhou, tocou a bola pro Luca, Luca no meio pro Pedro Júnior, o Fecim passou, pediu, o Kevin tá na ponta direita, o Pedro Júnior tentou tocar pro Kevin, conseguiu, voltou, Kevin no meio, bola pro Leonaldi, Leonaldi, aí vai tomar cartão agora, né? Vai tomar cartão. Ele tirou a bola do Pedro Júnior e depois fez a falta ali pra cima do GG. O jogo tá parado, é falta pra equipe da Ferroviária e pintou o primeiro amarelinho do jogo, o Grigo. Pintou pro número 5 da Ponte Preta, Leonaldi. Fez a falta em cima ali do GG, agarrou o número 10 da Ferroviária e levou o amarelinho. O primeiro do jogo, o primeiro da Ponte, o primeiro de Leonaldi. O Claudinei Costa tá ligado lá nos canais Futebol Interior no YouTube. Participe com a gente. Eu vou voltar aqui pro nosso Facebook para abraçar você que tá participando, você que tá mandando mensagem pra gente. Pode participar, deixa a sua mensagem. É bom demais ter você ligado com a gente. Toda segunda-feira, 8 da noite, hora da macaca. Fique ligado aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola o time da Ferroviária, 7 minutos passados, segundo tempo de jogo. Um pra Ferroviária, um também pra Ponte Preta. A Ponte marcou a 21 com o Luca de cabeça. Empatou o jogo, porque o GG fez a 8 minutos do primeiro tempo. Tudo igual, tá 1-1, quinta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Bruno Proni, bora Ney, bom trabalho, bom jogo. O Jovassi do bar em Itiquira, Mato Grosso. Ô, Cossato. Oi. E você falou de Bruno Proni, deixa eu só dar um toque aqui. Sabe onde está para chegar os produtos da Proni Alimentos, Cossato? Onde? Lá no Guarujá, no litoral, Cossato. Ó, que bom, é isso aí, Bruno. Proni, Alimentos e Futebol Interior, parceria de sucesso, Thiago Luca. Vixe, Kleina teimoso. Troca esse Wesley, coloca o Ribamar. O Matheus Garcês escreveu bora Ponte, vai ser 4-1 pra gente. Valeu, aquele abraço. Está faltando o gol da Macaca, vem o time da Ferroviária, é o GG. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Bruno Mezenga. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Rapaz ali do Bruno Mezenga da Ferroviária também, quase que foi no pé, cabecearam ali no pé do jogador da equipe da Ponte Preta, né? Aí levantaram o braço, ficaram pedindo alguma coisa ali, como se fosse um pênalti, né? Mas eu acho que não, né? Porque o cara fez o movimento correto ali, né? A bola voltou pro time da Ferroviária. Bola ali pro Rafael Luiz. Ele volta essa bola aqui na ponta direita. Bola pro camisa número 8, William Correia. Correia trabalha essa bola aqui na ponta. Volta a bola aqui um pouco mais atrás. Bola para João Lucas. João Lucas para Correia. Correia no meio. Tem pedindo bola aqui o Bruno Leonardo. Ele volta a bola aqui pela ponta direita. Trabalha a bola para Tomás. Tomás faz o passe na ponta. É pro Mezenga, é perigoso. Ele nem chutou e nem cruzou. Ou ele chutou, cruzou. Foi o Bernardo que fez isso aí. A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. O Bruno Proni tá falando que em Santos também tem produtos da Proni Alimentos. Trabalha a bola no time da Macaca, a bola do Fecim pro Pedro Júnior. O Kevin já passou, pediu bola na ponta direita. Ele vai pro cruzamento, não, voltou atrás. Bola para Leonaldi. Leonaldi tem o Wesley pedindo bola aqui no meio. Já tocou, trabalhou bola pro Wesley. O Wesley vem, Bruno Mezenga na marcação para cima dele. Volta a bola para Léo Santos. Léo Santos para Guilherme Santos. Guilherme Santos sai da ponta, vem pro meio, volta a bola um pouco mais atrás. Bola para Léo Santos. 9:50, segundo tempo de jogo. Um para Ponte, um para Ferroviária. Arena da Fonte Luminosa.
Luminosa em Araraquara, cruzamento, bola aqui na virada da direita, da esquerda para a direita, era pro Kevin, chegou ali o camisa número 11, Orejuela, ganha essa bola para a equipe da Ferroviária, foi puxado ali pelo Fecim, o árbitro não marcou, a bola voltou pro time da Ferroviária, que sai com a bola no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Constato. Vai, Claudinei. Deixa eu mandar um abraço aqui no YouTube para o Dani Mendes. Ele falou, não manda abraço para Araraquara? Um abraço, Dani Mendes, para você aí em Araraquara. Grande abraço, Dani Mendes, pro pessoal de Araraquara. Pessoal ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem a Ferrinha, bola aqui pro campo de ataque, é pro GG. Sai do gol, Igor Vinhas. Esperto para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. O tempo passa e aproveite o tempo. 11 minutos passados desse segundo tempo. 34, hein? 34 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, quinta rodada. Arena da Fonte Luminosa em Araraquara. 1 para Ferroviária, 1 para Ponte Preta. Placar ao vivo, futebol no interior, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Corsato, 11 minutos e meio no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Botafogo segue vencendo o Guarani 2-0. Mais cedo, o São Paulo venceu o Santo André 1-0 e o RB Bragantino meteu 4-1 na Inter de Limeira. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. João Lucas pelo meio, Orejuela, passou pelo Thiagão, cruzamento muito forte. Rapaz, o Orejuela chutou muito forte essa bola, porque senão o Bruno Mezenga tava ali, ó. Tava ali, ó, pra metê-la na rede, hein, Grigo? Que enfiada de bola do João Lucas pro Orejuela dentro da grande área ali. Ele foi até a linha de fundo, fez o cruzamento, mas chutou, como você disse, muito forte, fez o cruzamento. A bola saiu em lateral aqui do lado esquerdo, campo defensivo da Ponte. 1-1, continua o jogo, Corsado. O Rodrigo Bruguinella no Facebook, momento vergonhoso, o futebol da Ponte Preta, vergonhoso, apesar do empate, não tá gostando não, Rodrigo Bruguinella. O Jovaci Ferreira, pra cima a Ponte, tá ligado com a gente aqui. O que eu perdi ali? O Bruno Mezenga... em cima, ali na frente da Neuza, Inês Bach. Né? Uma entrada tá muito forte em cima do Léo Santos, que sente muito ali a perna direita. Ali. Ó, se for para cartão vermelho, o VAR pode chamar, tá? Para cartão... E, cara, que cara de pau, né, velho? Que cara de pau. O cara ainda fala, não, professora, eu não fiz a falta. Ele só deu amarelo, né? Só deu amarelo pro Bruno Mezenga em cima ali do Léo Santos. Ô, Carlos. Rasgou a canela do cara, velho. Carlão, o Kleina fez 2 alterações bastante interessantes. Agora a Ponte realmente tá jogando com 3 zagueiros. O Léo tá deslocado aqui pro lado esquerdo, acompanhando um pouquinho mais de perto o GG. Você pode reparar que o GG tá sem espaço, né? E o Wesley agora, ele tá junto com o Léo, mas segurando um pouquinho mais e dando um pouquinho mais de liberdade para o Léo. E lá na frente, algo que não aconteceu no primeiro tempo, Carlos, o Fecim agora está tentando flutuar. Isso é interessante. Não sei se ele vai ter gás para fazer isso, mas eu gostei dessa mexidinha que o Kleina deu aí. Pena o Wesley continuar. Eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de ter um outro jogador na posição. Mas não está comprometendo nesse segundo tempo, Carlos. Agora a TV mostrou ali o Guilherme Santos e o Wesley. Estava conversando com o Elano, eu por um momento, mas trocou o técnico, pô. O técnico é o outro, o Elano é técnico do adversário. E agora o Luca conversa com o Elano. É que o Luca tá pé da vida com o árbitro que queria a expulsão do Bruno Mezenga, né? Foi no mínimo imprudente o tal do Mezenga, né? Ó, Carlos, confirmando então, amarelou ali pro Bruno Mezenga, número 9 da Ferroviária. Você participa, manda mensagem pra gente. O jogo tá parado esse tempo todo, viu, gente? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Esse é o jogo de número 61 na história entre Ponte Preta e Ferroviária. Aliás, uma história grande, né, desses dois times de tradição, times
de tradição no futebol paulista. A última vitória da Ferroviária contra a Ponte aconteceu no dia 25 de março de 1990, pelo Paulistão daquele ano. A Ferrinha venceu a Macaca por 1-0. De lá para cá foram 13 jogos com 8 vitórias da Ponte e 6 empates, incluindo uma goleada de 8-1 da Ponte Preta no Majestoso, no dia 16 de abril de 1996. Pois não, Claudinei? Seguindo aqui a produção dos canais de futebol interior, vamos falando com a rapaziada aqui pra gente chegar a 100 likes, tanto no YouTube Futebol FI, quanto no Futebol Interior. No Futebol FI já estamos com 81 e no Futebol Interior com 65. Vamos lá, rapaziada, chegar nos 100 likes hoje nos 2 canais do YouTube do Futebol Interior e do Futebol FI. Vem a equipe da Ferroviária, bola com o João Lucas aqui na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga da Ponte tira, a bola ali com o Leonardo pro Fecim, falta. Falta, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. E tem uma história interessante nos jogos de Ponte Preta e Ferroviária, que a Ponte Preta tem uma larga vantagem para cima da Ferroviária no confronto. Mas os 3 primeiros jogos entre Ponte Preta e Ferroviária deu ruim pra Ponte, velho. A Ponte não ganhou da Ferroviária, não. Nos 3 primeiros confrontos, né? São 60 jogos até aqui, 29 vitórias da Ponte, 18 empates e 13 derrotas. A Ponte marcou 84 e sofreu 46 gols em toda a história deste confronto. E os primeiros jogos, né? A Ponte Preta, o primeiro jogo aconteceu em 1956, a Ferroviária venceu por 2-1. Depois, também em 56, a Ponte perdeu por 3-0. E a Ponte vem, daqui a pouco eu continuo. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Wesley. Vai queimada ali, bateu pro gol. Se joga na bola, o Bruno Leonardo tira. A bola volta pelo meio, bola pro Kevin. Vai Ponte, quase 17, segundo tempo. Pra bola, Kevin, levantamento, cruzamento na boca do gol. O Luca vai ter que correr atrás da bola, não pegou, ela saiu de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Então é isso, os primeiros jogos... em 1956 foram 3 jogos e a Ponte Preta não venceu. A primeira vitória da Ponte foi acontecer no 5º jogo, em 1957. A Ponte vencia a Ferroviária por 4-0 naquele dia. Mas depois a Ponte foi soberana aqui no confronto e vem nesse momento há 32 anos sem saber o que é uma derrota para a equipe da Ferroviária. No YouTube, Walter Gomes de Votuporanga é Macaca, Alexandre Ricói com a gente, vamos Ponte, Diego Araújo, vamos Ponte, pelo menos honrar a nossa história. Aí o Diego Araújo, vamos Ponte. E agora o árbitro tá pegando uma falta, o jogo tá parado, falta em cima aqui do Bernardo. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O jogo tá muito parado, né? O Thiago Lourenço de Matos, ele pica muito o jogo tá muito picado. Tá certo que os caras também estão, né? Não estão aliviando hoje, né? O jogo tá parado, bola volta a rolar no estádio da Arena da Fonte. Vai, Claudinei. Lembrando que amanhã nós temos na sexta-feira campeonato português aqui nos canais de Futebol Interior, 17h15 tem Porto e Sporting com a Rádio Futebol na Canela, com a narração do Thiago Lopes de Faria, viu, Corsato? O Jô Rossano tá dizendo, haja coração, vamos Ponte. O Carmo Oliveira tá perguntando pro reportão, onde está o João Pedro? Olha a Ferroviária, Bruno Mezenga pro gol, Igor Vinhas. Fraquinho, canto esquerdo, fez a defesa. Responda pro Carmo Oliveira, onde está o João Pedro, o Grigor? João Pedro, nesse momento, no aquecimento, junto com todos os jogadores da Ponte Preta, no banco de suplentes. E eu pedi o Marco Júnior no intervalo, mas o Marco Júnior nem no banco foi, hein? Tá perdendo espaço com o Kleina, o Marco Júnior, e não tá contundido, não tá com Covid, é opção do treinador mesmo. Júnior Souza, vamos Ponte, o Natal Bortoli. Estamos juntos, assistindo. Valeu, Natal, obrigado. No YouTube, o Joel da Silva diz aqui, Claudinei, você tá bem? Não sei se ele tá afirmando ou perguntando, mas estamos aí. Estamos na luta, viu, Joel? O Sagazin, vamos Ponte. Danilo Silva, vamos Macaca. Crélio Miranda, de Monte Belo, Minas Gerais. Vamos Ponte. No Futebol FI. Deixa eu ver quem que tá aqui. O Marcelo Corsato tá com a gente, viu? O Carlos Corsato, conhece o Marcelo? Conheço. E ele diz aqui uma frase célebre. Vamos evitar a fadiga.
Com a Ponte isso é praticamente impossível. Bola pro Kevin, trabalha a bola na ponta direita, já virou, tocou a bola pro Pedro Júnior. Pedro Júnior também hoje não tá bem, não. Mas bola pelo meio, bola pro Fecim, vem cruzamento, levantamento na boca do gol pro Luca, tá na grande área, fez a finta, já virou, tocou pro Guilherme Santos, chega a zaga pra tirar. Aí o Luca veio, ganhou essa bola pra Ponte, voltou, bola pro Leonardo, tem cartão amarelo, segura aí, Léo. Segura aí, Léo. Bola ali pelo meio, aí o Leonardo vem, joga a bola pra lateral, a bola acaba saindo pra lateral. O árbitro tá parando para marcar ali a falta ou o arremesso manual e o jogo de novo tá parado. Outra vez. Eu acho que de bola rolando realmente vai ser baixo hoje a porcentagem, Corsato. Deus amado. Narra o jogo, mas que jeito? O jogo tá parado, olha lá. Parado o jogo e a Ponte vai mexer. Vai mexer. E o nosso amigo aí que tá curtindo a nossa transmissão pediu o João Pedro. João Pedro vem aí. Vai vir João Pedro e também Josiel. Daqui a pouco a gente informa quem sai para a entrada deles. É o Carmo Oliveira, que estava querendo o João Pedro. Aí o João Pedro no jogo, inclusive falou com a gente aí nos canais de futebol interior antes da partida. O Guilherme Santos tá saindo machucado ali. Canais de futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo. 21, passado o segundo tempo de jogo. 24 no cronômetro regressivo, né? Pra terminar o jogo. 24 tá aqui na tela dos canais Futebol Interior. Série A1, Campeonato Paulista, quinta rodada. Arena da Fonte, te contei não. 1 pra Ferroviária, o GG marcou de falta 8. 1 pra Ponte, Luca foi pra rede a 21. Tá tudo igual 1-1. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Deixa comigo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 22 minutos do segundo tempo. Segue Botafogo de Ribeirão Preto 2, Guarani 0. Amanhã tem Santos e São Bernardo, Corinthians e Mirassol. Palmeiras já venceu lá no comecinho do campeonato a equipe do Novo Horizontino 2-0. Água Santa 2, Ituano 2, São Paulo 1, Santo André 0 e RB Bragantino 4, Inter de Limeira 1. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Vem comigo, torcedor da Macaca, torcedor pontepretano, você tá ligado? Tá comigo? Tô no Futebol Interior, tô no Facebook, a maior audiência nos jogos da Ponte Preta, Facebook Futebol Interior. Né? Lideramos, aliás, essa liderança já há mais de ano, né? Liderando aqui os canais Futebol Interior no Facebook. Você participa, manda mensagem pra gente, Facebook Futebol Interior, Claudio Miro Simplício, por favor, mande um grande abraço aí para o Joel da Silva. Tá dado o recado. O Joaquim Alencar. Vamos virar o jogo, Ponte Preta, acompanhando de Teresina no Piauí. O Luan Laureano. Ô Luan, eu não tenho nada. É Luan não, é Lauan. Eu não tenho nada contra você, muito pelo contrário, muito a favor da Ponte Preta. Então, ou você muda essa aposta e dá tempo lá na Bet Champs, ou você vai perder tudo, viu? Mudou. Fabiano Aparecido Ferreira, Marcos Batagini, tá todo mundo com a gente. Ô Grico, você vai trabalhar bastante, porque os dois treinadores resolveram mexer, né? Os dois mudaram. Vamos lá, Ferroviária primeiro. Entrou, ou melhor, vamos lá. Saiu o número 6, João Lucas, para a entrada do número 16, Vidal. Saiu o número 6, João Lucas, para a entrada do 16, Vidal. Saiu também o número 9, Bruno Mezenga, o capitão, para a entrada do Charles, número 22. Charles, 22, no lugar do Bruno Mezenga. O Isso. Bruno Mezenga estava amarelado. O pessoal estava com medo dele ser expulso, né? Bom, vamos lá. Tem escanteio para a Ponte. Na Ponte só fala quem entrou para mim, Grigol, por favor. Depois a gente confirma as alterações, porque tem escanteio para Macaca. Entraram o número 13, Jean Carlos, número 18, João Pedro e o número 29, Ribamar. Duas estreias. Tá no jogo, é escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O Fecim já não tá mais no campo, então não é ele que vai lá para fazer o cruzamento. É o João Pedro pra bola, perna esquerda, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ferrinha para tirar. A bola voltou ali pelo meio. Bola pro Kevin. Kevin pra João Pedro. Trabalha a bola pela perna esquerda. Vem na marcação ali pra cima dele o jogador da equipe da Ferroviária. O camisa número 16, o Vidal. Joga a bola pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança. Quem saiu da Ponte? Vamos lá. Vamos lá. Saiu o número 6, Guilherme Santos. Saiu o número 20, Fecim. E também o número 11, Pedro Júnior. Fecim, Pedro Júnior e Guilherme Santos. Pedro Júnior também saiu. Então vamos lá. O Ribamar é 29. Vamos lá. Vamos confirmar aqui, ó. Então, saiu Pedro Júnior, número 11, para a entrada do João Pedro, número 18.
Saiu o Fecim, número 20, para a entrada do Ribamar, número 29. E saiu o lateral Guilherme Santos para a entrada do Jean Carlos, número 13. E vem ponte, bola aqui pro campo de ataque, na ponta direita. É o Luca, vem cruzamento na boca do gol, pro Ribamar. Chega a zaga para tirar. E o Wesley continua no jogo. Daqui a pouco o Frank vai falar, porque é alteração por atacado. Foram alterações por atacado. Bola ali pro Wesley. Wesley trabalha a bola para João Pedro. João Pedro tenta fazer o passe pelo meio, ele volta. A bola aqui na ponta. Thiagão, falta em cima dele. Quem pegou ali foi o Charles. O jogo tá parado, é falta pra ponte fazer a cobrança. Lado direito, campo de ataque. E aí, Frank, rapidinho aí. Guilherme Santos contundido entre o Jean Carlos, o Ribamar no lugar do Fecim e o João Pedro no lugar do Pedro Júnior. Carlos, o Fecim, aquilo que eu falei, eu já acreditava que não ia aguentar. E o Pedro Júnior hoje novamente não fez uma boa partida. A questão do Wesley, ele tá bem, viu, Carlos? Melhorou muito na segunda etapa, hein? Vem ponte, bola aqui pro campo de ataque. Kevin, cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Ribamar, na primeira dele. Ih, se foi o Leonaldo vai ser expulso, hein? Mas não é o Leonaldo, não. Toma cartão, cartão amarelo no jogo. Vamos ver quem foi que tomou esse cartão aí, porque se foi o Leonaldo... Não foi o Leonaldo, não. João Pedro, número 18, amarelou pra ele, Corsato. De longe parecia que era o Leonaldo, mas é o João Pedro. Já entrou e já tomou o cartão, né? Camisa número 18 do time da Ponte. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior no Facebook, trabalha a bola o time da Ferroviária, 26,5. Passado o segundo tempo de jogo, 26,5. Segundo tempo, 18,5 para terminar o jogo. Mais acréscimos, um para Ponte, um para Ferroviária na Arena da Fonte. Trabalha a bola o time da Ferroviária, bola ali pelo meio, bola com o Bernardo. Bernardo fez a finta, vira o jogo, toca a bola para GG. Perna esquerda, a canhotinha dele é a boa. Ele vira o jogo na esquerda, bola pro Vidal. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Fabrício. Se joga na bola, joga a bola, linha de fundo, escanteio para a Ferroviária fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda, escanteio para Ferrinha. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem para fazer a cobrança do escanteio, a equipe da Ferroviária, para a bola, vem para lá para fazer a cobrança o Rafael Luiz, perna direita na bola, vem ele para colocar a cabeça na bola, tem ali um montão de jogador da equipe da Ferroviária, o Charles, é grandão, 22 tá lá também, escanteio para a equipe da Ferrinha, o Vidal também tá por lá para fazer a cobrança do escanteio, para a bola, escanteio para a equipe. Escanteio para a equipe da Ferroviária, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar a bola, voltou para queimada ali, forte pro gol, a bola saiu. Tomás que bateu pro gol, pegou de fora da área, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Igor Vinhas fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mudou. Você participa, manda mensagem pra gente nos canais Futebol Interior. Vai, Grigor. Mais duas alterações na equipe da Ferroviária. Saiu o número 11, Orejuela, para a entrada do número 20, Murilo Rangel. Saiu 11, Orejuela, entrou 20, Murilo Rangel. E saiu também o número 8, William Correia, para a entrada do Tony, número 21. Tony, aliás, dois jogadores que passaram por Campinas. O Tony e o Murilo Rangel jogaram no Guarani. O Tony, ano passado, estava no Guarani, né? O Murilo Rangel, no ano retrasado, participou da campanha do Guarani no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro. Trabalha a bola o time da Ferroviária, bola aqui pelo meio, bola pro Thomas. Thomas fez a finta, era pro Murilo Rangel. E o Murilo Rangel também é um chuta-chuta do caramba. Ele é bom jogador, hein? Tá no banco da Ferroviária, mas aí saiu jogando errado o Kevin, perde a bola, Leonaldo vem na marcação, pra cima dele o Tony, que agora virou capitão do time, com a saída ali do Bruno Mezenga, ele bota essa bola no meio, bola pra Bruno Rangel, Wesley vem na marcação pra cima dele, tem que marcar, bola volta aqui pelo meio, o Vidal tá na ponta direita, fez a finta, voltou, sai da ponta, vem pro meio, trabalha o jogo pra equipe da Ferroviária, bola pro camisa número 21, o Tony abre essa bola ali pelo meio, já volta, bola na ponta esquerda, bola lá pro Bernardo volta, bola pro Tony atrás, começa tudo de novo, bola pro Bruno Leonardo, pro Didi no meio, voltou, trabalhou, bola pra Tomás na ponta direita, ele vira o jogo, toca a bola pra Vidal sai da ponta, vem pro meio, virou, trabalhou na ponta direita, bola pro GG, vem cruzamento, pega ali no Léo Santos.
Vem o Léo Santos, na marcação ali o jogador da equipe da Ponte Preta, tá pedindo bola pra Macaca. A Neuza tá marcando bola pra equipe da Ferroviária. Bola, que deselegância do Léo Santos ali pra cima da Neuza. Bola ali pelo meio, volta a bola pra GG. GG na ponta, trabalha a bola pra Tomás. Tomás pra Tony, capitão da equipe da Ferroviária. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, campo de ataque, bola pro Didi. Todo mundo na Ferroviária no campo de ataque, hein? Todo mundo. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Agora que os zagueiros voltam aqui. Bola volta pela direita. Bola pro Bruno Leonardo. Ele vira esse jogo na meia. Trabalhou. Bola ali pro Didi. Didi faz o passe na ponta esquerda. Ele volta essa bola ali. Bola na ponta pro Murilo Rangel. Murilo Rangel vem pra fazer o passe. Já virou, trabalhou na direita. Bola pro Vidal. Vidal mata no peito. Põe no chão. Volta a bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Tomás. Tomás sai na ponta. Vem pro meio. Murilo Rangel tá pedindo bola aqui na ponta direita. Ele fez o toque errado. Recuperou a bola pro time da Macaca. Sai jogando o time da Ponte. Bola pro Ribamar. É pra corrida dele. Saulou. Sai do gol pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. O tempo passa o tempo. Aproveite da melhor forma o seu tempo. 30 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo. 14,5 para terminar o jogo. A Arena da Fonte em Araraquara, quinta rodada Série A1, Campeonato Paulista. Ferroviária e Ponte, tudo igual, 1-1. Placar ao vivo, futebol interior, Cláudio Nicosi. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, segundo tempo também com 31 minutos. O Guarani segue perdendo para o Botafogo 2-0. São Paulo venceu o Santo André 1-0 e o RB Bragantino venceu a Inter de Limeira 4-1. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Mudou. Vamos, Ponte, pelo amor de Deus, tá dizendo aqui o Breno Souza. Ribamar tá grande, hein? Tá dizendo aqui o Ronaldo de Lima. Vai, o Grigor. Tá saindo o número 5, amarelado, Leonaldi, para a entrada do número 95, André Luiz. Saindo Leonaldi 5 para a entrada do André Luiz 95. Não tem um minuto de folga, né? A gente tem um minuto de paz, viu? O Leonardo saiu, entrou o André Luiz, viu? O Francisco. Vai, Frank. É uma tristeza, hein? Porque eu só tô olhando aqui os dois juntos, o Wesley e o André Luiz. Vamos torcer pra dar certo, né? Deus nos acuda. E o Wesley continua lá. Vai, Claudine Corsi. E a produção pediu no Futebol FI 102 likes, viu, Tá Carlos Corsato? Atingimos a meta dos 100. É isso aí. Muito bom, muito obrigado. Você que dá o carinho da sua audiência. Esse negócio de dar like aí... A produção tá trabalhando hoje, viu, Corsato? Que bom. Esse negócio de dar like aí, eu sei que o povo não gosta. Eu, por exemplo, é muito difícil, viu? Eu só dou like em coisas da Ponte, tá? Então, se você é Ponte Pretano, mete o dedo aí no like. Mas aí você pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar um cantinho no céu. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola pro time da Ponte, bola pro Luca. Ficou pedindo saída de bola o time da Ferroviária, mas a bola não saiu não. A bola voltou pra Macaca, bola pro Wesley. Vai, Wesley! Vai, Wesley! Vai, meu filho! Bola pra João Pedro. João Pedro pro Wesley. Volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pro André Luiz. André Luiz na ponta direita, bola pro Kevin. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Luca. O toque de cabeça do Didi. Vem Ribamar, vai disputar a bola com o Saulo. Saulo tira, a bola volta. Voltou pro Kevin. Mas aí, o Thiago Lourenço de Matos, 36 anos, professor de educação física, tá marcando ali o perigo de gol. O jogo tá parado, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Eu falei aqui dos likes, né, Claudinei? No like no YouTube, né? Que o pessoal ia ganhar um pedacinho do céu, né? Aqui no Facebook começou a aparecer um monte de joinha aqui, ó. Todo mundo querendo ganhar um pedaço do céu. É isso aí. Ó, temos que trabalhar bastante, viu? Temos que trabalhar você bastante. É responsável. Temos que trabalhar bastante. Você viu? prometeu, Corsato, você tem que cumprir. Não, mas tem que fazer coisas boas, né? Através de boas ações, né? Que a gente pode conquistar o nosso pedaço do céu. É isso aí. Eu mando um abraço pro Batata lá em São José do Rio Preto, ligado na sua transmissão, Corsato. Valeu, Batata. Ponte, Macaca querida, tá dizendo aqui o Fabiano Aparecido Ferreira. Hoje eu não entrei no meu WhatsApp. Se tem mensagem do Batata lá no meu WhatsApp, eu não vi, viu, Batata? Osmar Dangar, vamos precisar de 2 laterais pro Campeonato Brasileiro. Um direito e um esquerdo. A Vivi Vicente tá com a gente. Ô, Vivi, beijo pra você. Anderson Lopes também tá ligado. Vem o time da Ferroviária. Bola ali com o Murilo Rangel, tá na ponta esquerda. Ele vira o jogo, trabalha a bola ali pro Tony. Tony, camisa número 21, vira o jogo pro Vidal.
Pro Vidal, sobe Sato. a zaga da Ponte pra tirar. Vai, Claudinho YouTube Costa. Futebol Interior. Vai. 104 likes. É isso aí, tá todo mundo querendo. Todo mundo querendo um pedaço do céu. Bola ali pro campo de ataque, trabalha a bola. O time da Ferroviária vinha, ganha a bola a Ponte. Bola com o Jean Carlos, menino da base. Olha o Jean Carlos aí no jogo. Ele toca, bom passe pro Luco. Ribamar pediu aqui na ponta. É pro Ribamar, não tem impedimento não. Vai Riba. Cruzamento, levanta. Ah, ele marcou impedimento. Ele marcou impedimento. Marcou impedimento do Riba. O auxiliar número 2, o Paulo César Modesto. Ô Modesto, será que o Modesto acertou? Vamos aguardar para ver, hein? Errou, hein, seu Modesto? Seu Modesto, me ajuda a te ajudar, por favor. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Trabalha a bola, errou feio ali o árbitro. A Ponte tinha uma boa jogada para fazer, né? E eles pararam, né? Pararam ali. Não tem a recomendação de deixar se tocar, porque tem o VAR, pô. Exatamente, Deixa seria tocar, na sequência da jogada ali, a bola sairia em escanteio para a equipe da Ponte. Mudou. Vai. Tá entrando o número 18, Gleison, para a saída do número 10, GG. Saindo 10, GG, para a entrada do número 18, Gleison, a última substituição do Elano. Já saíram João Lucas, o Enyan Correia, Bruno Mezenga, Orejuela e agora o GG. Entraram Vidal, Tony, Gleison, Charles e Murilo Rangel. Ponte lá pela ponta direita. Vai, Macaca, bola aqui pro campo de ataque. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Rapaz, pagou ali 1 milhão pra cima do árbitro. A bola voltou pra Ponte, bola pro Luca. Luca trabalha no meio pro João Pedro. Foi pro chão, falta. É falta em cima do João Pedro. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. E a Ponte tem o Fabrício. E o Fabrício já foi lá pro capitão. Já foi lá e já falou assim pro Luca. Deixa comigo. Fabrício tem um míssil na perna esquerda, hein, ô Grigo? É, bola boa para o Fabrício e também o Luca, já encosta ali na bola. A falta, o Murilo Rangel literalmente atropelou o número 18, o João Pedro. Falta que pode levar muito perigo para a Ponte. Luca com a bola na mão ali, continua 1-1, Corsato. Vai, Frank. Carlão, o Kleina deu um nó no Elano aqui, hein? É? Tanto que o Elano mudou os meias aí para tentar voltar pro jogo, mas a Ponte estabilizou e, por incrível que pareça, o Wesley subiu o futebol na segunda etapa. E o Luca pegou a bola, o Fabrício pede a bola desesperadamente. Mas o Luca abraçou a bola. Rapaz, se o Fabrício bater essa falta, eu vou estranhar. Mas, cara, se ele acertar essa bomba, hein, seria maravilhoso. Vai Luca pra bola, tocou pro Fabrício, perna esquerda, pegou na zaga, voltou pra Ponte, pro Ribamar, vai fazer, bateu! Pro gol! Pedido da Ponte! Ribamar foi pra rede. O Bandeirinha levantou. O Ribamar foi pra rede na cobrança de falta. Rapaz, vai validar esse gol, hein? O VAR vai dar esse gol. Ribamar, 29, a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Arena da Fonte. Ribamar faz pra Macaca. 2 pra Ponte, 1 pra Ferroviária. Anulou, viu? 2 pra Macaca, 1 pra Ferroviária. Tá no VAR ainda. Tá no VAR, os caras estão vendo ainda. Tá no VAR, rapaz. Se o VAR não vê que esse cara não tava impedido, pra que serve esse VAR aí? Pra que serve esse VAR aí? Ribamar é o segundo gol da Ponte. Ponte 2, Ferroviária 1. Agora, pra plástica ficar legal, antes de printar a tela, vamos ver o que vai resolver o Thiago Lourenço de Matos. Pra mim não tinha impedimento, não. Pra mim, Ribamar foi pra rede, a Ponte vira pra cima da Ferroviária. 2 pra Ponte, 1 pra Ferroviária. Estão demorando demais, viu? Vai ser gol da Ponte. Anota aí, torcedor. O que você viu, Grigô? Printa a tela. Na cobrança de falta, o Lucas rolou a bola para o Fabrício, que encheu o pé.
A bola desviou na zaga da equipe da Ferroviária e sobrou livre para o Ribamar colocar pro fundo do gol do Saulo. Por enquanto tá ali sendo analisado o VAR, mas pela jogada que nós vimos, gol legal. Primeiro gol do Ribamar a ser confirmado pelo árbitro de VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Não estava impedido, mas nunca nessa vida. Mas nunca, mas vamos olhar só a hora que a bola sai. A hora que a bola saiu ele não tava, então já era. Não estava impedido. Se eles não derem esse gol, o VAR erra. É gol. Gritei, pô. Gol da Ponte. Tá no gol. 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 Vai, Macaca. 2 pra Ponte. 1 pra Ferroviária. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar vai pra rede. Vira que vira a Ponte, 2 pra Ponte, 1 pra Ferroviária. O gol é da Macaca, a tela é sua, Grigol. E depois da confirmação do VAR, o Ribamar saiu para comemorar junto com os jogadores suplentes da Macaca e junto com a torcida da Ponte que faz presença na Fonte Luminosa. 2-1, primeiro gol do Ribamar na estreia dele com a camisa da Macaquinha. 2-1, Macaca, Corsato. E o Franco Francisco foi cirúrgico, falou que a Ponte melhorou no segundo tempo. Tanto melhorou que virou, Franqui. Carlos, e é gostoso queimar a língua quando a gente queima com o time jogando melhor e um jogador que a gente tava pedindo pra sair, estabiliza e entra no jogo, hein? O Wesley tá fazendo uma partida ok até aqui, Claudinei. O jogo, cara, esse jogo tá com cara que não vai terminar com os dois times aí, com todo mundo em campo não, viu? É o VAR de novo, o VAR vai olhar, tá esperando lá, o VAR vai olhar, a câmera é de muito longe, né? Deixa eu ver se ele mandou aí, mandou seguir. Vamos ver se ele manda seguir, né? Porque teve ali um encontrão dentro da grande área. O VAR vai olhar. Não, mandou seguir. Já mandou seguir. A câmera é de muito longe, né? Os caras já viram. Lá, nessa vez foi um pouco mais rápido, né? No gol da Ponte demoraram mais de 2 minutos para falar se foi gol ou não. Mas uma coisa boa, o árbitro não foi lá para ver, né? Ele foi pelo VAR. O VAR falou, tá falado. Já era. 2 pra Ponte, 1 pra Ferroviária. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Eu confesso que eu tô mais perdido do que caroço de azeitona na boca de banguela. Achei aqui a minha pasta. Por 42 minutos passados deste segundo tempo, 2 para Ponte, 1 para Ferroviária. A Ponte precisa segurar. Não acabou o jogo ainda não? O juiz não apitou o fim do jogo ainda não, Grigo? Ainda não, 42. Mas não termina com 40? No Sub-17. No Master, sim. No Sub-17 também. Não, Sub-17 não, Sub-15 também, termina com 40. Trabalha a bola o time da Ferroviária, bola pro Murilo Rangel, 42 e 30, 2,5, mais acréscimo. Vamos ter uns 5 aí de acréscimo, viu? Bola aqui pro campo de ataque, bola pra Didi. A Ponte tá vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Tony. Tony pra Murilo Rangel na ponta esquerda. O Bernardo, que era lateral direito, foi jogar lá na lateral esquerda agora. Trabalha a bola, Tony, vira completamente o jogo. Da esquerda pra direita, ele tenta fazer o passe. O Fabrício tira, a bola volta pro time da Ponte. Vem o Wesley, perde a bola no meio campo. Tira essa bola daí, Wesley. A bola voltou pro time da Ferroviária aqui pela ponta direita, bola para Vidal. Vidal vem para cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, voltou pro Charles, cruzamento, levantamento na boca do gol, tira Fabrício, volta, Kevin, tira a bola para a equipe da Ponte. Aí vem o João Pedro, tira essa bola para Macaca, toca a bola aqui pro Ribamar. Ribamar faz a proteção, bola com a perna esquerda, tem pedindo bola aqui o Luca, ele fez o passe pelo meio, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, tem que tocar a bola, né? Solta a bola, a Ponte vai perdendo muita bola aqui no meio campo, bola aqui pelo meio, tem que voltar, vai tomar contra-ataque, Ponte? Não, né? Bola aqui pelo meio, voltou, trabalhou pro Vidal, cruzamento pro Charles, o toque de cabeça pra fora, ela vai embora. Linha de fundo não era o Charles, não. Era o Murilo Rangel, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vai mexer na Ponte, a última do Kleina, vai. É a última do Kleina. Tá saindo o número 8, Wesley. Para a entrada do número 7, Moisés Ribeiro. Saindo o número 8, Wesley. Para a entrada do 7, Moisés Ribeiro. É a última da Ponte também. Saíram na Macaca Guilherme Santos, Leonaldi,
Wesley, Fecim e Pedro Júnior. Entraram Jean Carlos, André Luiz, Moisés Ribeiro, Ribamar e João Pedro. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Osmar Dangá, tá ligado com a gente. O Rodrigo Dias da Silva, obrigado Ponte, garantindo minha breja no final de semana. Fabiano Aparecido Ferreira, a Ponte é o time do amor. O Hudson Batagini, pra que tanto desconto? Verdade, né? 44,50, pô, pra que esse monte de desconto? O Wilson Corrêa tá dizendo que vai dar 10. Não, Wilson, pelo amor, 5 tá bom. Osmar Dangar, acabou. Apita aí. Quem tá apitando é o árbitro, né? É o Thiago Lourenço de Matos. A Neuza Inês Bach, ela é auxiliar número 1, viu? Osmar, valeu. Thiago Luca, Rodrigo Dias da Silva, tá ligado com a gente. Vivi Vicente, também tá ligada. O Joaquim Alencar, a Ponte é o time da virada. Júnior Souza, bandeirinha querendo complicar a macaca. Valeu, obrigado aí pela participação. Geraldo Barbosa, vamos Macaca, é só alegria. O Iago de Oliveira Pasquini, pode acabar agora. Júnior Souza, o Bandeira tá querendo acabar com o jogo da Ponte. Ele anulou o gol, né? A Renata Dalgalo, vai Ponte, trabalha a bola no time. 6 minutos. Falei? Constato aqui no YouTube também, viu? O Matheus Perucci acaba juiz, o Thiago Barba acabou juizão. O Cícero Augusto, meu Deus, que emoção. Vai Ponte, segura. O Círio de Jesus Alves Machado, tô vendo vocês no YouTube de Ibati, Paraná. Quem mais aqui? Cícero Augusto, bora Ponte. Quem mais aqui? Marcos Carvalho, Ribamar será um novo Monga. Walter Francisco da Silva, Macaca Querida. Diego Araújo, João Godoy. Quem mais? Jorge Maria, Diego Araújo, Jaguarão TV. Diego Araújo de novo aqui. A rapaziada ligada aqui no YouTube, bombando, viu, Carlos Corsato? Nos 2 canais do YouTube do Futebol Interior, chegamos aí a 200 pessoas no mesmo momento curtindo a transmissão no YouTube, Corsato. Store Colchões, loja da fábrica para melhor atender você, tudo parcelado em 10 vezes no cartão. Camas box, baús conjugados, cama conjugada e também uma novidade, hein? Cama personalizada para você, sob medida para você. Consulte Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho, loja da fábrica em Sumaré, ao lado do Alto Posto Fininho no Maria Antônia. 47 minutos passados deste segundo tempo, tá 1 para a equipe da Ferroviária, 2 para a Ponte. Chega a zaga da equipe da Macaca com Moisés Ribeiro, tira, toca a bola ali pro Ribamar, também tá sozinho o Ribamar, chega a zaga da Ferroviária para tirar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do jogo. O tempo passa o tempo. Aproveite o tempo da melhor forma possível. 47,5. Bom, faltam 13,5 para terminar o jogo. Até 51 nos acréscimos. O placar. Te contei não. Arena da Fonte. Ferroviária 1, Ponte 2. Vai, Claudinei Corsi. Brinco de Ouro da Princesa. Finalzinho de jogo também. O Guarani segue perdendo 2-0 para o Botafogo. Hoje, mais cedo, Água Santa 2, Ituano 2. São Paulo 1, Santo André 0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato com você apresentando o Série A1 Campeonato Paulista. Vem o time da Ferroviária, chega a zaga da equipe da Ponte, Moisés Ribeiro, jogou pra trás, hein, Moisés Ribeiro, linha de fundo, escanteio pros caras, aqui pela direita, vem pra bola ali o Vidal, vem ele pra fazer a cobrança, não, é o 5, é o Tomás, pra bola, levantou, segundo pau, toca de cabeça, sobe a zaga da Ponte. Léo Santos foi de cabeça, brigou ali com o Bruno Rangel, mas o Murilo Rangel, mas o árbitro não mandou parar não, velho. Segue, cabeça, né? Tem que parar, mas ele não para não. 48,5, vem o Tomás, de novo cruzamento, levantamento na boca do gol, segundo pau, sobe o Kevin para tirar a bola de cabeça. A bola voltou, vai ali pra bola, vem o Tony na marcação, toda recuada o time da Ponte, todo pra cima o time da Ferroviária. Bola pelo meio, bola pro Bernardo pro Tony, vem de novo, chuveirinho, levantamento na boca do gol. Fabrício mete a testa na bola, tira. A bola vai voltar pro Jean Carlos, tira, joga a bola pra lateral, fica esperto aí, Jean. Vidal vem na marcação pra cima dele, 49.
Vamos até 51. Trabalha a bola. Vidal pelo meio. Trabalhou. Bola pro Tomás. Tomás pra Vidal. Vidal pra Rangel. Murilo Rangel fez a finta. Vem Jean Carlos. A marcação pra cima dele. Volta um pouco mais atrás. Pro cruzamento. Pro levantamento na boca do gol. Igor Vinhas. Levanta voo. Pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe da Macaca. Vai terminar o jogo já já. Vamos até 51. Vamos até 51. Nação Ponte Pretana. Cláudio Miro Simplício. Tô acertando o resultado, hein? Maurício Passarinho também tá ligado com a gente. Rose Almeida também tá ligado. Marcelo Ramos. Demorou a saída do Wesley. Outro do Ribargol. Tá dizendo Osmar Dangar. Vai, Claudinei Corsi. Vamos pelo Facebook então, Corsato. O torcedor da Ponte pode começar a votar no melhor em campo, tá certo? No Facebook, vamos sincronizar aí no Facebook, fica mais fácil para a gente acompanhar os votos do torcedor da Ponte para o melhor em campo da Macaca. E daqui a pouco a gente vai votar aqui também e saber quem foi o craque do jogo. No Face, manda mensagem pra gente. Trabalha a bola o time da Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem André Luiz, faz o passe. A Ponte só tem o Ribamar. Só ficou o Ribamar agora, hein, Francisco? É só o Ribamar. É isso aí, bola pro mato que o jogo é de campeonato. Ronaldo de Lima Neto tá participando com a gente. Vote aqui, quem foi o melhor em campo, na sua opinião? 50 minutos, 20 segundos passado o segundo tempo de jogo, vai terminar o jogo na Arena da Fonte. A Ponte tá ganhando, mas a Ferroviária vem. A Ferroviária vem. A Ferroviária vem. Vem em busca do gol de empate, o que não quer a nação Ponte Pretana. Pelo meio vem Tomás. Tomás pro Tony. 50 minutos, 32 segundos. Bola na ponta esquerda pra Murilo Rangel. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Fabrício tirou. A bola vai voltar na direita. Trabalhou, voltou um pouco mais atrás. Bola pro Tomás. André Luiz vem na marcação. Sem falta, André. Sem falta, André. Volta a bola pelo meio. Bola pro Rafael Luiz. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Igor Vinhas. O Igor Vinhas com o pé. Eu juro por Deus que eu não entendi nada disso. Ele saiu com o pé, velho. Ele saiu com o pé, parecia zagueiro. Olha o time da Ferroviária de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque, Igor Vinhas. Vai pra ela, faz a defesa. Vamos ver se vai pedir a bola. O árbitro da partida vai pedir a bola. Apita o jogo, fim de jogo. Acabou. Acabou. Acabou em Araraquara. 61º jogo da história. 30ª vitória da Ponte, que não perde para a Ferroviária há 32 anos. Vitória da Ponte, que não fez um primeiro tempo legal não, mas no segundo tempo o professor deu uma ajeitada na casa. O professor Gilson Kleina ajeitou a casa e a Macaca venceu. Vence a Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta 2. Ferroviária 1. Fim de jogo na Arena da Fonte. O Luca vai falar já já. O Fabrício levanta o professor. Levanta o Gilson Kleina. Eu sou suspeito para falar do Kleina, viu? Sou muito fã do treinador do Gilson Kleina. Não é porque venceu hoje não que tá tudo certo, né? Mas como eu falei, não é porque perdeu lá pro São Bernardo que tava tudo errado também. Vamos lá. Vamos ouvir o Luca? Vamos. Craque da partida. De novo. Autor do primeiro gol, gol que empatou aí o duelo, e o artilheiro do Campeonato Paulista com 4 gols. Vini, o Luca vai falar aqui sobre a vitória. Ai, que bacana. Todo mundo falando, vou falar também, vou entrar no meio aí. Essa vitória agora ajuda a dar uma alavancada agora. É muito importante pra gente, né? Fizemos um jogo abaixo, né? Jogo passado, mas hoje a postura foi totalmente outra. A galera tá de parabéns aí. O espírito é esse, né? Para a sequência da competição. A gente sabe que é um campeonato duro, um campeonato difícil, mas a gente espera evoluir cada dia mais. Muito obrigado. Tá aí o Luca, que já foi eleito craque do jogo, no jogo que a Ponte Preta venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Foi eleito lá pela transmissão. Eu quero saber aqui, ó. Quero saber aqui no Facebook. Você, torcedor da Ponte Preta. Bom, hoje acho que não vamos ter corneta aqui pra ficar pedindo pra mandar o Gilson Kleina embora, né? Hoje acho que não, né? Acho que essa ele passa, né? Vamos esperar a próxima derrota, né? Parece que os caras torcem pra Ponte perder pra mandar o Gilson embora. Então hoje não, né? Hoje não. Então vamos votar aqui no melhor em campo
dentro do fim de jogo com o Claudinei Corsi. Jornada esportiva, a produção está falando no ponto aqui, até meia-noite, jornada esportiva hoje, Claudinei Corsi. Então vamos correr. Fim de jogo na Arena da Fonte. A Ponte Preta venceu a equipe da Ferroviária de virada pelo placar de 2-1. A Ferroviária marcou a 8 com o GG cobrando falta. Depois o Luca, numa cobrança de escanteio, cabeça na bola, ele fez o empate 1-1. E o Ribamar, depois de uma cobrança de falta do Fabrício, a bola pega na barreira, sobra para o Ribamar, que entra, faz o gol. O árbitro, o auxiliar número 2, o Paulo César Modesto, levantou a bandeirinha. O narrador não parou de narrar, seguiu narrando o gol porque viu que era gol, né? É o olho Ponte Pretano, vê tudo, né? E a Ponte vence pelo placar de 2-1. Daqui a pouco a gente volta. O Ribamar tá falando. Vamos ver se dá pra colocar o Ribamar aí, produção, rapidinho. O jogador da minha posição precisa de fazer gol para ter confiança, né? No decorrer do ano. Então fico muito feliz e agora comemorar a vitória. E é isso aí. Tá pouco suado o tal do Ribamar, hein? Tá pouco suado. Tem mais? Tem mais? Sensação boa, né? Comemorando aqui. Fico muito feliz pelo carinho que eles têm por mim. E agora é fazer mais e mais. É isso. Tá aí o Ribamar. Grande Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. E não é que teve mesmo gol do Ribamar? É isso. Após a vinheta, Claudinei Corsi vai desfilar na passarela do rádio dos canais Futebol Interior. Pra sequência da jornada esportiva e o fim de jogo. Pra Ferroviária, 2 pra Ponte. Macaca venceu. Macaca 2, Ferroviária 1, vem aí, depois da vinheta, ele, Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião, no ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 11 da noite, mais 30 minutos, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a boa vitória da Ponte Preta, 2-1 em cima da Ferroviária na Arena Luminosa, da Fonte Luminosa, em Araraquara. A Ponte Preta que venceu com um gol de Luca e um gol de Ribamar. 2 para a Macaca, 1 para a equipe da Ferroviária. E eu quero o destaque, já nessa abertura de fim de jogo, do nosso repórter Anderson Grigoletto. Ney, vitória importantíssima da Macaca, primeira vitória jogando fora de casa, a segunda no campeonato. A Ponte Preta, com esse resultado nesse momento, vai assumindo a vice-liderança do grupo D. E tem jogo aí pela frente, quem sabe vem muito motivada para enfrentar também o São Paulo no próximo domingo, que também venceu hoje, viu, Ney? Exatamente, Red Bull Bragantino em primeiro com 10, a Ponte Preta em segundo com 7, Santos em terceiro com 5 e o Santo André em quarto com 5 pontos. O destaque do comentarista Frank Francisco, a Ponte venceu o Frank 2-1. Bela vitória, Ney, venceu uma boa equipe, essa Ferroviária muito bem armada. E vou falar de boca cheia, hein? O Kleina deu um nó no Elano no segundo tempo. O Elano tentou mudar a meia cancha, botar o GG de novo no jogo, mas o Kleina, 10. Legal, tá aí o destaque do comentarista Frank Francisco. Daqui a pouquinho aqui no fim de jogo tem mais para você, muito mais. Tem o Melhor em Campo, você pode ir votando também através da nossa live no Facebook, no Melhor Jogador em Campo. Para você, quem foi? Foi o Luca? Foi o Ribamar? Foi o Igor Vinhas? Quem é que você achou o melhor em campo da Ponte Preta? Pode dar o seu voto na nossa live do Facebook. O Luca foi eleito o melhor em campo pela Federação Paulista, recebeu o troféu de craque do jogo entre todos aqueles que atuaram na vitória da Ponte 2-1 em cima da Ferroviária. Tem as notas do jogo do comentarista Frank Francisco. A gente vai aqui até meia-noite para você nos canais Futebol Interior. Agora 11 da noite, mais 32 minutos. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 11 da noite, mais 37 minutos, 11h37, é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a boa vitória da Ponte Preta em cima da equipe da Ferroviária, 2-1. O jogo terminou agora há pouco lá na Fonte Luminosa, Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Ponte Preta 2, Ferroviária 1. Tivemos o Botafogo vencendo o Guarani no Brinco de Ouro 2-0. O RB Bragantino venceu a Inter de Limeira 4-1 em Bragança. O São Paulo venceu o Santo André 1-0, jogando no Morumbi. Água Santa e Ituano à tarde empataram por 2-2. E um jogo adiantado desta quinta rodada, no dia 23 de janeiro, o Palmeiras venceu 2-0 a equipe do Novo Horizontino. Amanhã tem Corinthians e Mirassol, tem Santos e São Bernardo. Classificação no Grupo A: em primeiro Corinthians, segundo Internacional de Limeira, terceiro Água Santa, em quarto o Guarani. No Grupo B, em primeiro São Bernardo, em segundo a Ferroviária,
em terceiro São Paulo, em quarto Novo Horizontino. No grupo C, em primeiro Palmeiras, em segundo Mirassol, em terceiro Ituano e quarto Botafogo de Ribeirão. No grupo D, em primeiro Red Bull Bragantino, em segundo a Ponte Preta, em terceiro Santos e em quarto o Santo André. Tá aí o panorama então da Série A1 do Campeonato Paulista nesta quinta rodada que termina amanhã com mais 2 jogos. 11 da noite, mais 58 minutos. Carlos Corsato, dá pra gente ir já pra eleição do melhor em campo? A rapaziada já votou, anotou tudo direitinho aí, Corsato? Sim, tem bastante votos aqui. Tá meio que empatado o negócio aqui, mas a gente vai falando os votos e vamos tirar essa dúvida do torcedor da Ponte. Pode ir sim. Legal, então vamos para o melhor em campo, o craque da Macaca nessa vitória de virada, e de virada é mais gostoso, 2-1 em cima da Ferrinha. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Legal, o craque do jogo. E você quer começar com o ouvinte, Corsato? Sim. Vamos lá então. A gente começa com o ouvinte, aí dá os 2 pontos, né, na mesa, e aí a mesa faz a votação aqui. Então fique à vontade. Já passei para você uns votos aqui do YouTube também, né, Corsato? Vou ler aqui. E aí, pingando, aí você vai mandando. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as mensagens. As provocações eu vou deixar de lado, né? Vamos só para os votos aqui mesmo. Deixa eu abraçar aqui. Eu vou abraçando o povo aqui. Wilson Correia, Fábio Fernandes, Claudiomírio Simplício, Rafael Matias, Vivi Vicente, Júnior Souza, Marcélio Ramos, Hugo de Oliveira, o Iago de Oliveira também, o Rafael Matias, já falei dele aqui, né? O Osmar Dangar colocou: essa vitória fantástica, revelou o Ribargol, nosso fio maravilha. Valeu. Teve um ouvinte aqui que falou que o Ribamar, ele parece o Monga, de longe parece mesmo, cara. Parece o Monga. Ele lembra, né? Pote físico também, né? É que o Monga chutava com a perna direita, né? E ele é canhoto, mas realmente parece. É jogador que tem a cara da Ponte Preta, jogador que corre, é isso. Tem que ser assim, jogador que briga. O Fábio Fernandes, melhor em campo foi o Luca, coloca ele aqui. O JC Guilherme fala que a Ponte ganhou graças ao Ribamar. A Renata Dalgalo diz que é o Luca. Valeu, Renatinha, beijão. O Fábio Almeida: Corsato, acertei o placar, 2-1. Amém, viu, Fabião? Faz um joguinho na Mega Sena pro amigo aqui. JC Guilherme, Roberto Santos, Ribamar, nunca critiquei. O Marcélio, Fábio de Almeida. Mas também nunca criticou. O cara chegou agora, estreou hoje. Não, na Ponte Preta. Na Ponte Preta a torcida da Ponte, não tô falando que é o caso, né? Mas a torcida da Ponte critica antes do cara dar um toque na bola. Gente, isso é ruim. Calma, gente. O cara estreou hoje com gol ainda. Não, mas é assim, a torcida da Ponte é assim, né? Esse não presta. O cara não deu um chute na bola. Não presta. Até o último lance, o Vinhas estava na minha cabeça para ser o melhor em campo, tá dizendo aqui o Rodrigo Brugneira. Mas ele foi de Ribamar. Aí, velho, o JC Guilherme, fora a Kleina, o Rodrigo Brugneira, o Ronaldo de Lima diz: sinceramente, é a minha vitória, mas o Gilson não dá. Ô, Ronaldo, ele armou o time no segundo tempo, quer dizer que quando perde, a culpa é do Kleina, né? Quando ganha, ele não tem culpa nenhuma, é isso? Só pra saber. Fábio de Almeida, Igor Vinhas, melhor em campo. Valdir Macedo, Igor Vinhas, deixa eu ver se eu coloquei aqui o voto, né? Valdir, Wilson Correia, qual que foi o outro aqui? Fábio de Almeida, não coloquei o voto do Fabião não pro Igor. Fábio de Almeida, tem um monte de voto aqui, Ney. Só pra ler as mensagens, né? O Marcélio Ramos fala que o Ribamar foi o melhor no segundo tempo. O Osmar diz que Igor Vinhas e Léo Santos também foram destaques, mas o Osmar Dangar votou em quem que o Osmar votou aqui? Deixa eu ver... Osmar, você votou em quem, rapaz? Já me perdi aqui, hein? Osmar destaques. Neuri Menezes, melhor em campo. Luca dando o carrinho na defesa aos 50 minutos, correndo e levando o time todo. Com menções para Léo Santos e Igor Vinhas. Aliás, salvou o time no primeiro tempo, o Igor. Arthur Viseu ganhou graças à estrela individual dos jogadores, porque tática e organização, esse técnico não tem nenhum. Tá bom. Igor Vinhas, melhor em campo. A Renata Dalgalo colocou. O Osmar Dangar. Sim, Igor Vinhas. O Osmar votou no Igor. Então tá aqui, ó. Igor Vinhas, o melhor em campo. Eu falei, ruim com Kleina, pior sem o Kleina, diz aqui o Wilson Correia. Pelo menos um aqui. Renato Bueno, Raça, Luca e Ribamar. Ele votou em 2. A Renata Dalgalo, hoje os cornetas deram sossego. Certeza, Renata? Fábio de Almeida. Segundo tempo a Ponte foi bem.
O Eros Vitac, hoje teve gol do Ribagol. Igor Vinhas, Luca, Léo Santos, os melhores de hoje, tá dizendo aqui o Osmar Dangar. É isso, vamos lá então, Ney. Ribamar teve 3 votos, Brugneira, Walter Francisco e Marcos Carvalho. O Pedro Júnior teve 1 voto do PCR-CP. Será que o PCR-CP, você demora também 72 horas para sair o resultado? É o Paulo César Rodrigues. Sim. Acho que é, sei lá. Tá. O Danilo Silva votou no Wesley. Tô dando publicidade pro voto aqui. No primeiro tempo o Wesley foi péssimo. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas não achei que foi tão bom assim não. O Valdir Macedo, o Wilson Correia, Ronaldo de Oliveira, Joel da Silva, Thiago Luca, Fábio de Almeida e o Osmar Dangar votaram no Igor Vinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. O Neuri, o Marcélio Ramos, a Renata Dalgalo, o Fábio Fernandes e o Renato Bueno votaram no Luca. Então, tirando aqui rapidamente uma votação dos nossos queridos companheiros e queridos parceiros aqui no nosso Facebook. Ó, Vitão, pelo amor de Deus, Corsato, Kleina é horrível. Se não treinar, joga melhor do que qualquer um. Vitão, hoje nós ganhamos, né, Vitor? Hoje você não tem argumento pra cima de mim, Vitor. Ganhamos, Vitor. Ô, Ney, que posição que tá a Ponte no grupo mesmo, ô, Ney? Segunda. E o Guarani, que vocês estão pagando pau pro técnico do Guarani aí, tá brigando pra não cair agora, viu? Vocês estão pagando pau pro técnico do Guarani, não estão? Antes do jogo, o Guarani é arrumado, o Guarani é isso, o Guarani é aquilo. Gente, o que vale é bola na casinha. Então, Vitão, hoje o argumento vai ser, se vale por um jogo, né? Se pode demitir o Kleina por causa do jogo do São Bernardo, então hoje não pode demitir, tá bom? Aí tem que deixar o Kleina pelo jogo de hoje. Claro, eu tô usando, eu não gosto desse argumento. E é interessante, viu, Corsato, essa vitória 2-1 em cima da Ferroviária, que é um bom time, né? E tá provado isso na classificação aqui, porque a Ferroviária tem 6 pontos na segunda colocação do grupo B, para pegar exatamente o São Paulo, que venceu o Santo André, e é o jogo da Ponte Preta no domingo às 18h30. O Celso Fittipaldi também vota aqui no Luca. Valeu, Celção, obrigado. A Silvana Pereira também vota no Luca. Rapaz, o Luca tá chegando, hein? Silvana Pereira também votou no Luca. Ganhamos. Será que vai igualar com a federação? Ganhamos. Aliás, para vocês terem uma ideia, nos jogos, na votação da televisão, 3 jogadores. 2 da Ponte, Luca e Igor Vinhas, ou seja, a gente tá dentro aqui, e o GG da Ferroviária. Vitor Augusto, ganhamos graças à individualidade, porque organização o time não tem. Ronaldo de Lima, acionou o VAR, gol do Ribamar. Até rimou, Ney. Rimou, acionou o VAR, gol do Ribamar. Ganhamos sim, mas graças à raça do Ribamar e do Luca, tá dizendo o JC Guilherme. Vitor Augusto, Corsato, o time é mal treinado, mesmo hoje. O Fábio de Almeida, Igor Vinhas, melhor em campo, tá dizendo aqui o Wilson da Rocha. Mais um voto pro Igor. Rapaz, tem um monte de voto aqui, obrigado, viu, gente? Todo mundo que participa. O Wesley, 1 a menos em campo. Primeiro tempo e segundo tempo. Tem que testar o Formiga da lateral. Ganhamos pela raça. O Formiga pegou Covid, viu? Por isso que não tava hoje. Valeu, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Por um voto, Igor Vinhas é o craque da galera. Eleito craque da galera aqui nos canais Futebol Interior. Vai com 2 votos pra mesa, viu, Muito Claudinei? bem, com 2 votos, Igor Vinhas, arqueiro da Ponte Preta, na vitória 2-1 em cima da Ferroviária. Comentarista Frank Francisco, o seu voto para melhor em campo da Ponte Preta nesta vitória 2-1 da Macaca em cima da Ferroviária. Ney, a partida do Igor foi muito boa, mas eu tenho que ser coerente com alguns detalhes. O Luca é o cara do time, não adianta. Final do jogo ele tava dando carrinho lá na defesa. Gente, o cara não precisava fazer isso e tá sendo feliz, veio para ser feliz. Então, o meu voto hoje, apesar de ter gostado, hein, gente? O Igor foi bem, ó. Fala pra câmera, então. É ele, ó. Pra quem aqui? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Aqui. Luca. Aqui, Luca. Tá muito bem, Luca Corsato, anote aí o voto do comentarista. Tá.
Agora eu quero o voto do nosso repórter Anderson Grigoleto para você, o melhor em campo da Ponte. Ô Ney, posso falar um minutinho? Deve. Um minuto? Um minuto. Marca aí, pode Vamos marcar. lá, pode Vamos ir. lá. Respeito toda a galera aí que quando pega no pé do Kleina, né? Pega no pé do Igor Vinhas. Mas vamos lá. Hoje o Kleina colocou o Léo Santos, foi um dos... Todo mundo deu uma menção honrosa aí pro Léo Santos. Sim. O detalhe do gol, do segundo gol da Ponte. Falta sofrida pelo João Pedro. Uma jogada ensaiada ali, o Luca rolou pro Fabrício. E quem fez o gol foi o Ribamar, que entrou depois. Então, 2 substituições, 3. Léo Santos, Ribamar e João Pedro participaram bem da partida. O João Pedro e o Ribamar diretamente do segundo gol. Sim. Então, uma menção honrosa pro Gilson Kleina nessa partida, sim. Tem a sua mão aí, né? Acho que o Luca, todo mundo, dá pra ver pelos votos aí, foi um cara que se doou direito demais pra partida de hoje e se doa toda a partida pra Ponte. Ele gosta de jogar na Ponte Preta e se dá bem. Mas eu vou ficar com o Igor Vinhas hoje. Acho que graças ao Igor Vinhas, a Ponte Preta, que vem sendo também bastante criticado, o Igor Vinhas salvou a Ponte Preta, principalmente no primeiro tempo. Eu marquei aqui, ó, por 4 defesas difíceis. 2, uma queima-roupa do Orejuela. Então eu fico com o Igor Vinhas, Onei. Tá certo o voto, então, do Anderson Grigoleto para o Igor Vinhas. Carlos Corsato, o seu voto para melhor em campo da Macaca. Bom, vamos lá. 3 votos pro Igor, né? 2 do Povo, 1 do Grigo, então são 3. E o voto do Frank pro Luca. Deixa eu só mandar um alô aqui. O Vitor Augusto, parem de passar pano pro Kleina. Ô, Vitor, não é assim, né? Você tem a sua opinião, a gente respeita, né? E cada um tem a sua, né? Então aqui cada um é responsável pela sua opinião. Ninguém passa pano aqui pro Kleina. Eu venho falando que o problema é que a gente não pode fazer cemitério de técnico. Perde um jogo, ganha o jogo, o cara é gênio. Perde o jogo, o cara é um besta. Não pode ser assim, né? Então, o Vitor, você que é um cara bastante educado também, né? Mas eu não gosto dessa história de passar pano, porque fica parecendo que você tem, né? Você tá levando alguma vantagem, né, Vitão? E são opiniões, né? São opiniões e eu respeito a sua, espero que você respeite a nossa também aqui. Ninguém tá passando pano pra ninguém aqui, não. Eu só acho que futebol não faz dessa maneira, né? Senão daqui a pouco vai virar cemitério de técnico, o futebol brasileiro. Aliás, é por isso que o futebol do Brasil tá nessa M que tá. Oi, Inês. Liga. A Maria Catarina Cândido dos Santos está com a gente aqui no YouTube ainda, do Futebol Interior. Ela diz aqui, se não fosse o Kleina, estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. Não menospreza, não. Eu vou, assim, na hora da macaca, viu, Maria? Eu falo todos os dias isso, né? Mas aí aquilo, eu acabei de falar aqui, pra muita gente, não pra torcida da Ponte, não é a maioria, mas pra muita gente, quando a Ponte perde, a culpa é só do Kleina. Né? Por exemplo, ninguém fala a partida. O que os caras fizeram contra o São Bernardo? Que jogo foi aquele? E a culpa é do técnico? Tem certeza que a culpa é do técnico? 9 de 11 não jogam nada e a culpa é do treinador? Aí quando a Ponte ganha, o Kleina não tem mérito. Sabe, gente? Né? É bíblico, dê a César o que é de César, né? Quando a Ponte perde, a culpa é do Kleina, mas quando a Ponte ganha, a culpa também tem que ser dele, pô. Né? Então, é isso, viu, ô Vitor? Só me estendi Vamos lá, aqui. então, para o seu voto, Corsato. Só me estendi aqui para dar essa posição aqui e dizer que a gente aceita todas as opiniões, tá bom? Mas sempre de peito aberto e sempre com a verdade. Não seja injusto, Vitão. A injustiça é a pior coisa que o homem pode cometer na vida para outro homem. Vamos lá, o meu voto é pro Igor Vinhas. O Igor, eu já venho defendendo o Igor já há 3 partidas. E hoje, se não fosse o Igor, a Ponte teria perdido o jogo no primeiro tempo. E aí, pro intervalo, ia ser um bololô danado, né? Então o Igor Vinhas, e aquela que ele fez, as 2 na sequência, aquilo foi defesa de goleiro bom. Aquele goleiro bom que faz aquilo. Pra mim, Igor Vinhas, o craque do jogo. Legal, chegamos então à conclusão, você que está com as notações aí, Corsato. 4 pro Igor, 2 do Povo, 2 votos do Povo, 1 meu e 1 do Grigo, 1 voto pro Luca, o grande Luca da Ponte Preta. Igor, portanto, eleito aqui pelos canais Futebol Interior, o melhor em campo. Legal, Igor Vinhas, o melhor jogador em campo, o craque da Macaca na vitória 2-1 em cima da Ferroviária. O melhor em campo, o craque do jogo. Foi o melhor no primeiro tempo, foi o melhor também no jogo aqui para a equipe dos canais Futebol Interior. Lembrando que o Luca
foi eleito o melhor em campo pelas equipes de TV da Federação Paulista e levou mais um troféu para casa. Agora são 23 horas mais 53 minutos. É hora e vez de a gente ir para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E as notas do jogo aqui no Futebol Interior com o comentarista Frank Francisco. Começando pelo melhor em campo, eleito pela equipe do Futebol Interior, o Igor Vinhas. Frank Francisco. Ô Ney, dei uma nota 8 pro Igor. Concordo com o pessoal, para mim era ele e o Luca, hoje não tinha como. Mas eu vou voltar a reiterar a minha opinião, que eu falei no primeiro gol da Ferroviária. Falha do sistema defensivo, mas para mim ele perdeu o tempo de bola. Tá, não é frango, mas ele colaborou um pouquinho. Só que fez uma partida fantástica, gente. Fantástica. Mas nota 8 pro Igor. Nota 8 para o Igor. E o Kevin? E o Kevin, ele dentro da sua característica, um jogador que, se fizer o simples, até o Corsato brincou num passe dele aqui, por que não faz o simples? Ele é um jogador que dá pra passar, né? Eu dei uma nota 6 pro Kevin. Nota 6 para o Kevin. E o Thiago Lopes? O Thiago, eu gostei da partida dele, é um jogador que passa tranquilidade, é um jovem, vem se firmando, e pra mim é difícil tirar ele do time. Não sei como que o Kleina pensa, né? Nota 6 pro Thiago também. E o Fabrício? Olha, o Fabrício vinha mal, mas o Fabrício também teve uma boa melhora, assim que o Kleina acertou o posicionamento defensivo, o futebol do Fabrício também cresceu e pra mim acompanhou o Thiago, nota 6. Nota 6. E o Guilherme Santos, na lateral? O Guilherme Santos eu não gostei de novo, gente. Eu vou dar uma nota 5 aqui, mas eu não gostei dele, tá? Mas passou de ano. Passou. O Neuri Menezes diz que 5 na escola que ele estudou não passa, não. Não na passa? minha também não, Carlos, jamais. Mas a minha eu estudei no sempre, SESI. no SESI 5 eu não ficava de recuperação. Eu não ficava de recuperação. Mas meu filho. Que nota que você tinha que ter, Frank, para passar de ano? Não, mas meu filho diz que agora na faculdade 5 não passa. Não passa 5 mais você com tem que 5? fazer uma prova de reforço. Tá bom. Bom, tá tudo mudado mesmo, né? Mudaram tudo. E entrou o Giancarlo no lugar do Guilherme Santos. Frank? Ney, pra mim... Ô, Carlos, só me ajuda aí. Com quanto tempo jogou? 22 do segundo tempo. A gente entrou com 22. Olha, com muito menos tempo pra poder jogar, eu tô dando a mesma nota pra ele, porque se ele joga 5 minutos a mais, já tinha ido pra 6, 7. Pra mim tem que ser o titular. Nota 5. Nota 5 pra ele. Leonaldi. O Léo hoje não fez uma partida maravilhosa, mas não jogou mal não, galera. Eu dei aqui nota 6 pro Leonaldi. O Léo é muito regular, né? E entrou no lugar dele o André Luiz. Olha, eu particularmente não gosto do futebol do André, mas vou dar a nota 5 porque entrou firme ali e não fez nenhuma bobagem. Wesley. Ney, até comentei com o Carlos aqui, vou contar pra galera. Eu tinha uma nota 3 preparada pra ele. Quanto? 3. O primeiro tempo do No Wesley primeiro foi tempo. horrível. Foi horrível. Primeiro tempo. Foi horrível. Só que a vinda dele pra segunda etapa foi muito interessante. E daqui a pouquinho eu quero falar, Ney, você me dá uns 2 minutinhos, quero falar uma coisinha. 2 minutos? Mas eu gostei bastante do 1,5. segundo tempo do Wesley. Então, pegar os 3 e mais 2, 5. 5 pro Wesley. Pensei que você ia somar as duas e dividir. Não, mas eu entendi o raciocínio Eu também entendi. O raciocínio do Frank, porque ele disse que se fosse aquele futebol do primeiro tempo era 3, mas aí ele fez um bom jogo no segundo Então tempo. valeu somou quanto, mais Frank? 2. 5. E entrou no lugar dele o Moisés Ribeiro. Esse não teve nem tempo, hein, Carlos? Sem nota. Como eu não gosto de jogador sem nota, nota 5. Não comprometeu. Sujou a camisa, entrou em campo, participou da vitória, nota 5, Ney. E o Fecim, hein? O Fecim teve muito marcado, mas ele na segunda etapa, quando o Kleina corrige o posicionamento da equipe, ele tem uma participação legal, mas aí gera a questão de condicionamento físico. Ney, eu dei nota 6 pro Fecim. Nota 6. Entrou no lugar dele o Ribagol. Ribamar estreou na Ponte. Estreou fazendo o que ele sabe fazer, gol. E eu não sei qual foi o nosso ouvinte aí que falou até, né? Nosso novo Monga. E o gol me lembrou Monga, jogador que briga, que tem raça e que levanta a galera. Eu acabei dando pra ele aqui, Ney, uma nota 6 pro Ribamar. Pelo gol. Só isso? Teve pouco tempo, né? Mas fez o gol da vitória. É isso. Tá suficiente. Só 6? Não, 6. Tá bom.
Tá meio fora de forma, tá meio pesadinho, hein? Mas fez o gol da vitória. Tem uma mensagem bacana aqui do Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Ele fala aqui, o Ribamar acho que é ele aqui, ele fala assim, o Neuri Menezes. Ribamar com a busanfa não é palavrão, né, Ney? Maior que a Rita Cadillac. Não, só se você falar bunda. Então não falei. O Ribamar com a busanfa maior que a da Rita Cadillac em 25 minutos fez mais que o Richard em 38 jogos. Ainda ficou faltando o gol do Richard. Né? Aliás, o agasalho tá aí ainda. Tá aí ainda? O cara será que não quis vir buscar? Não. A gente vai sortear de novo. Aqui o Thiago Feitosa diz aqui, tem que tocar a música Hoje Tem Gol do Ribamar. Cadê tem essa música? Não tenho, eu não tenho, mas... Ué. Tem que tomar cuidado que o Facebook, ele corta nós, hein? Tocar música aí. Então, muito bem. Que nota foi pro Ribamar? Então, pensa um pouquinho mais, Frank. É 6, né? 7. Bom, melhorou. Pô, Frank, você tava indo tão bem. Agora sim, melhorou. Melhorou muito bem, Frank Francisco. Muito bem. Não vai na onda do Carlos Corsato, não. É verdade. Tá certo? E o Léo Santos? Olha, eu gostei bastante da entrada do Léo Santos na equipe. O primeiro tempo dele também foi muito bom. Mas o segundo tempo, o Kleina foi cirúrgico. Ele fez uma correção na equipe muito boa e colocou o Léo, estava chamando a atenção do Carlos para esse lance. Ele colocou o Léo Santos entre o Fabrício e o Guilherme Santos. Ele tirou o espaço que o GG tinha, ele obrigou o GG a sair, tentar buscar a bola. Então eu acabei passando para o Léo Santos uma nota 6,5. 6,5 para o Léo Santos. E o Pedro Júnior? Pedro Júnior hoje também não teve bem, não se ouve bem, não comprometeu, mas uma nota 5 para ele. E entrou no lugar dele o João Pedro. João Pedro vai dar alegria, hein, gente? Muito pouco tempo, mas é que nem o Grigo falou, a jogada saiu do pé dele, ele sofre a falta, sabe se colocar. A gente tem um pouquinho de paciência, as coisas vão encaixar. Eu dei nota 6 para ele, Ney. Legal. E o Luca, camisa 9 da Ponte? 8,5. 8,5 para você, né? O seu voto foi de melhor em campo para ele, não é isso? Isso. Muito bem. E a nota do técnico Gilson Kleina hoje, o Frank Francisco? É aqui que eu queria o tempinho, Ney. Pois não, você tem todo o tempo do mundo. Pessoal... Meia-noite em Campinas. Eu queria só falar uma coisa muito interessante. O Carlos lembrou aqui e eu acho que a gente pode sempre guardar uma coisa conosco. Podemos não gostar de uma pessoa, ele pode ser antipática para nós, mas nunca devemos ser injustos com ela. E eu entendo quando a galera pega no pé do Kleina, só que hoje tem que tirar o chapéu, gente. Ele deu um nó no Elano, ele conseguiu... para mim, inicialmente, a minha ideia, quando eu olhei no papel, a Ponte estaria entrando com 3 zagueiros. Não foi o que ele fez na primeira etapa, ele entrou no 4-4-2, não encaixou. Ele veio para a segunda etapa com o mesmo time, manteve o Wesley em campo, que a gente não estava gostando, corrigiu o posicionamento, recuou o Léo para fazer o terceiro zagueiro, colocou ele entre o Fabrício e o Guilherme Santos, ajeitou a marcação em cima do GG, colocando o Léo Santos ali. Para mim hoje, sensacional o Kleina. Nota 8 para o Kleina. E queria dizer, galera, um pouquinho mais de amor no coração, vamos acreditar. É aquilo que eu falei, nem tudo está certo e nem tudo está errado. Mas dentro do que precisava, o Kleina hoje fez o que tinha que fazer. Botou quem tinha condições, mexeu no esquema tático, teve coragem para fazer, fez e colheu o resultado. Vitória. Não tem um coração peludo, né? Isso mesmo. Isso tá muito mesmo, bem. Ney. A nota para o jogo, Ponte Preta 2-1 em cima da Ferrinha. Gostei, Ney. Jogo bacana, hein? A Ferroviária tem uma bela equipe. O jogo foi legal. Uma nota 7,5 para esse jogo, Ney. 7,5 para o jogo. Fechando o Thiago Lourenço de Matos, o árbitro da partida, a nota dele? O árbitro não comprometeu, até que achei que foi uma arbitragem normal, viu, Ney? Só não gostei do Bandeira. O Bandeira tentou prejudicar a gente umas 2, 3 vezes aí, inclusive no gol, que ele tinha anulado. Mas pro juizão, uma nota 6,5. 6,5. E a bandeira do lado de cá, você gostou, Frank? Olha que olhos lindos, hein? Não, Puxa eu tô perguntando da atuação da bandeira, Frank. O Ney nem percebi, mas ela foi bem, viu, Ney? Tá muito bem, então. Tá aí. Ela foi melhor do que o seu companheiro do outro lado. Sem lá, dúvida, né? ela sempre é melhor. Ela fez melhor o papel dela do que o auxiliar Ela não número 2. fazendo nada, ela já é melhor que ele. Então, mas o Paulo Concordo, César, Ney. o Paulo César Modesto tem que explicar pra ele, né?
que ele fez algo que não deveria fazer, né? Por exemplo, teve um lance, a gente tá falando do lance do gol, que ele quase jogou tudo a perder, mas teve um outro lance que a Ponte ganhou o escanteio e ele deu o impedimento. A Ponte estava ganhando o escanteio e ele deu o impedimento antes da bola sair, né? Quer dizer, não esperou nem terminar o lance para ele dar o impedimento. Tá certo, então. 00:03, aí foram as notas do jogo com o comentarista Frank Francisco. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá muito bem, 00:03, então as notas do jogo. Já estamos invadindo aqui a quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Vamos então com o destaque final do repórter Anderson Grigoletto. Legal, Ney. A Ponte Preta que volta a campo no próximo dia 13, no próximo domingo, às 18h30, no Majestoso, enfrentando a equipe do São Paulo. Ponte Preta, então, tem o atleta Luiz Fernando, que ele sofreu uma fratura, né, no quarto metacarpo da mão esquerda, vai passar por um processo cirúrgico, está fora do jogo. O Dedé, que ainda está em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. E também agora, a dúvida, né, do que saiu machucado hoje, o Guilherme Santos. Guilherme Santos saiu contundido hoje, então fica a dúvida aí para ver como que vai se recuperar para a próxima partida. Igor Formiga, que foi testado na última sexta-feira positivo para o Covid, deve já voltar aos treinamentos ainda essa semana. E o Fábio Sanches, que sentiu aí alguns sintomas gripais, fez 2 exames, deu 2 negativos, então provavelmente volta também aos treinamentos durante essa semana. É isso daí, Ney. Legal, Grigo. Grande abraço para você e até domingo, Grigo. Até domingo. Hoje já é pré-sexta, né? Então uma ótima pré-sexta para todos vocês até mais. Olha, eu já vi um cara gostar da sexta-feira. Já vi, muitos até. Mas igual Anderson Grigoletto, eu nunca vi. É bom demais a sexta-feira. Você gosta da sexta-feira? Mas é bom demais, É né? o melhor dia da semana? Olha, o melhor vem pro sábado, na realidade. A véspera é a mesma coisa. A véspera é mais gostosa, mas daí chega o dia do sábado, é mais gostoso ainda, né? Se você vai no Ano Novo, você faz a festa, não faz aquela festa na véspera, assim? Sim. Aí você emenda já no dia do Ano Novo também. É que igual a sexta com o sábado. A gente espera pra chegar a sexta pra chegar mais o perto do Grigo, sábado. ele já manda um bom dia na segunda-feira falando que é pré-sexta. Que coisa incrível. Valeu, Grigo. Grande abraço, então. Uma ótima madrugada para você. Bom dia. Vai pela sombra, hein, Grigo? São 00:06 em Campinas, 00:06. Nós vamos, então, agora conferir a ficha técnica do jogo em nome de Prone Alimentos em 30 segundos com Carlos Corsato. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo você que participou. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Toledo, da assessoria de imprensa da Ponte Preta. Tiagão, hoje não deu ruim para mim. Obrigado, viu? A entrevista do Kleina, inclusive, já chegou a entrevista do Kleina. A Ponte Preta ganhou por 2-1. Né, da equipe da Ferroviária, ganhou com Igor Vinhas no gol, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício e Guilherme Santos, depois o Jean Carlos, Léo Santos, Leonaldi, depois entrou o André Luiz e o Wesley, depois o Moisés Ribeiro, Fecim, depois o Ribamar, Luca e Pedro Júnior, depois João Pedro, Gilson Kleina, o treinador. A Ferroviária perdeu com o Saulo no gol, Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e João Lucas, depois o Vidal, hein, gente? A música dos Paralamas era Vidal e sua moto. Thomas, Rafael Luiz, William Corrêa, depois o Tony e GG, depois o Gleison. Bruno Mezenga, depois o Charles e Orejuela, depois Murilo Rangel, Elano, o treinador da equipe da Ferroviária. Gols do jogo, GG cobrando falta, 8 minutos do primeiro tempo, 1-0 para a equipe da Ferroviária. O Luca empatou de cabeça, cobrança de escanteio do Fecim. Luca, cabeça na bola, empatou o jogo 1-0 para a Ponte e 1-1, Ponte Preta e Ferroviária. E no segundo tempo, o Ribamar,
numa cobrança de falta, o Fabrício bate a falta, a bola bate em 2 jogadores da Ferroviária e o Ribamar, que havia entrado, né, entrou com 22 minutos, 22 para 23 minutos. Com 28 minutos ele empurrava a bola para o fundo da rede. O Saulo ainda tentou buscar a bola no cantinho esquerdo, mas não deu. Final, 2 para a Ponte, 1 para a Ferroviária. O árbitro Tiago Lourenço de Matos, 36 anos, professor de Educação Física, havia apitado 2 partidas no campeonato, agora a terceira, vitória da Ponte 2-1 fora de casa, auxiliada pela Neuza Inês Bach, o Paulo César Modesto, 34 anos, o árbitro que levantou a bandeira no gol, né, e depois foi salvo pelo VAR. O quarto árbitro, Alceu Lopes Júnior, de 40 anos, professor também de Educação Física, e o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, 45 anos, que foi o árbitro que salvou a arbitragem no VAR, dando o gol para Ponte Preta. Final no estádio em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa. A Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1. Tivemos aqui o Luca, tomou cartão amarelo, foi amarelado aqui o Luca e também o Leonaldi. 2 cartões, né, para a Ponte. O Bruno Mezenga tomou cartão amarelo no time da Ferroviária, portanto 3 cartões no total aqui no jogo, pela minha marcação, né? Tem mais um, o João Pedro, não foi o Luca? Achei que o Luca tinha tomado um cartão naquela discussãozinha ali do coisa, o Luca não tomou então foi o João Pedro que tomou cartão. João Pedro foi amarelado e o Luca não tomou, segundo o meu repórter que me ajuda aqui do lado. Obrigado, Brigô. Então é isso. Placar final na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária perdeu para a Ponte, a Macaca venceu pela 5ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. 2 para a Ponte, 1 para Ferroviária. Valeu, Ney. Um grande abraço para você, para nossa grande audiência. Todo mundo ficou com a gente aqui no Facebook. Muito obrigado, vou dormir feliz e contente. A Macaca venceu pelo placar de 2-1. É vice-líder do grupo agora. E domingo só tem o São Paulo, 18h30, jogo bom pra jogar. Estaremos aqui transmitindo com toda a equipe dos canais Futebol Interior às 18h30. Grande abraço do tamanho do majestoso para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau. Legal, um abraço. Este Carlos Corsato transmitiu a vitória da Ponte Preta, 2-1 em cima da equipe da Ferroviária. Fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Deixa eu dar uma passadinha aqui pela Série A2 do Campeonato Paulista. Os resultados de hoje: Monte Azul 0-15 de Piracicaba 0, Juventus 0, Linense 1, Primavera 1, Velo Clube também 1, Rio Claro 0, São Bento 0. Tivemos também o Taubaté vencendo a equipe do Red Bull Brasil 4-3. O Audax perdeu em casa para a Lemense por 2-1 e a Portuguesa venceu o São Caetano 2-1. E a Portuguesa Santista empatou com o Oeste 0-0. Esses os resultados da Série A2 do Campeonato Paulista de Futebol. Pela Série A3 do Campeonato Paulista, nós tivemos ontem Desportivo Brasil e Olímpia 0-0. Hoje, Capivariano 2, Matonense 3. O Esporte Clube São Bernardo venceu o Sertãozinho 2-0. União Suzano venceu o Barretos 1-0. O Comercial de Ribeirão Preto venceu em casa o Marília 2-1. O Noroeste venceu o Votuporanguense 2-1. Bandeirante 2, Nacional 1. Hoje também São José 1, Rio Preto 0. Os resultados da Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. Colocando aqui então um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 12:00, já da quinta-feira, dia 10 de fevereiro, nós estamos colocando então um ponto final na nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Meia-noite 12, ponto final na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Desde as 8h30 da noite, você ligado com a gente aqui. Acompanhou a vitória da Ponte Preta 2-1 em cima da Ferroviária. 5ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Em Araraquara, deu Macaca em cima da Ferrinha 2-1. Você curtiu aqui em nome de Bet Champs. Vem jogar na Bet Champs. Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho. Acesse
pronialimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozona Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Futebol Interior, o site da informação esportiva. E desde hoje, com a gente aqui nos canais Futebol Interior, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes, em Sumaré. Com a gente, então, Store Colchões. Um grande abraço pro Fininho e obrigado pela confiança e mais um parceiraço dos canais Futebol Interior. Lembrando que amanhã tem mais transmissão aqui nos canais Futebol Interior, ou melhor, hoje, né, quinta-feira, você vai acompanhar às 8 da noite Fluminense e Botafogo, com a rádio Futebol na Canela, a narração de Ronald Regis, a abertura às 19h40. Na sexta-feira, dia 11, tem Campeonato Português, às 17h15, Porto Esporte, na retransmissão também da Futebol na Canela, com a narração do meu amigo Tiago Lopes de Faria, abertura às 5 da tarde. No sábado, tem Novo Horizontino e Guarani, às 4 da tarde, com Antônio Wilson Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. E no domingão, tem Ponte Preta e São Paulo, com Carlos Corsato, Frank Francisco e Anderson Grigoleto. A coordenação de esportes aqui no canal Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Muito, mas muito obrigado mesmo a você que ficou com a gente no canal de áudio, no nosso Facebook, nos 2 canais do YouTube. Audiência maciça do Futebol Interior mais uma vez. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.